Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Filmes Clássicos. Neste episódio, que é o de número 5, nós voltaremos a falar sobre a obra do Sr. Alfred Hitchcock, mais especificamente a década de 40, que é o início da fase americana dele. Seu primeiro filme nos Estados Unidos é Rebecca, uma mulher inesquecível, de 1940. E nesse episódio, especificamente, nós estaremos indo até 1949, quando ele faz Sob o Signo de Capricórnio. Sempre bom lembrar, né, pessoal, que a gente não se preocupa com spoilers. Então a gente pode estar revelando algumas coisas importantes dos filmes. A gente entende que esses filmes são antigos, portanto todo mundo já teve a oportunidade de vê-los. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha, porque você vai aproveitar muito melhor esse podcast. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos o site filmesclassicos.podbean.com, estamos no Facebook em facebook.com/podcastfilmesclássicos e temos também o Twitter, que é @podcast_FC. Então, para falar dessa fase americana, né, começar a falar sobre essa fase americana aqui do Hitchcock, a gente tem hoje aqui, direto de São Paulo, Sérgio Gonçalves. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, pessoal? O Marcelo Renault aqui do Rio. Oi, pessoal, tudo bem? E eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro também. E vamos começar essa brincadeira aí, né, Marcelo? Você que vai estar comandando aí essa fase do Hitchcock. Sou o âncora. Isso, o nosso âncora, o nosso William Bonner. Estamos mal de William Bonner, mas vamos embora. Então, aqui nesse período a gente vai analisar os anos 40, né? Então vai ser desde Rebecca, a Mulher Inesquecível, até o Sob o Signo de Capricórnio, até um título horrível, depois a gente fala disso. Que, claro que de forma rápida, para que esse podcast não dure aí várias horas, mas analisando aí um pouco detalhadamente, principalmente os filmes mais importantes, né? Então, só para dar um pequeno preâmbulo para a coisa, o Hitchcock saiu da Inglaterra, né? Ele foi contactado pelo Myron Selznick, que foi o agente dele, que era o irmão justamente do David O. Selznick, que até tinha feito também um contato mais ou menos nessa mesma época com a Vivien Leigh, para contratar ela para O Vento Levou e tal. E o Hitchcock chegou e justamente quando o Selznick estava filmando O Vento Levou, ele até ajudou na elaboração de uma pequena cena de suspense do O Vento Levou. Então ele teve um pequeno dedo ali no Vento Levou, mas ele até foi bom, porque ele pôde se ambientar nos Estados Unidos, né, com o Selznick muito ocupado. E o Hitchcock elogiava muito o Selznick por essa época, dizia que ele era um grande produtor, ele escreveu alguns textos em inglês falando bem do Selznick. Isso mudou quando ele começou a conviver com o homem, porque o Selznick se metia em tudo, mandava 1000 memorandos. O Selznick era um cara razoavelmente enrolado. E o projeto inicial dele seria o Titanic, mas isso acabou caindo, e ele partiu para a adaptação do novo conto da Daphne du Maurier, que ele tinha feito o Jamaica Inn, né? O último filme inglês dela, e também o Rebecca, que foi dela também. Então vamos começar aí pelo Rebecca, que foi o único filme do Hitchcock a ganhar o Oscar de melhor filme. E foi um filme que realmente deixou... foi um belo cartão de visitas nele para o mercado americano, apesar de ser um filme praticamente em inglês, né? O elenco praticamente inteiro em inglês, uma história passada na Inglaterra e tal, e acho que isso ajudou um pouco a fazer o filme, né? O Selznick até teve um embate com o Hitchcock, até um raro momento, aí eu acho que o Selznick estava correto, estava certo. Porque o Hitchcock queria fazer uma adaptação do Rebecca, mudando quase a história inteira, e o Selznick chegou e não, a gente comprou o Rebecca, então vamos fazer o filme como ele foi escrito, né? Não sair muito da história e tal. O livro era bastante famoso também, né? Era muito conhecido. E ele já tinha tido a experiência de adaptar, acho que O Vento Levou, né? Exatamente. Que ele adaptou, já era um sucesso também, né? Já era um sucesso. Já, sucesso de arromba, né? Já. E ele adaptou fielmente, parece, o livro, né? Sim, O Vento Levou tem muito pouca alteração. Assim, e aí ele queria fazer a mesma coisa com Rebecca, né? Que o Hitchcock fez. Fez. Por ordem do Selznick, que o Hitchcock não gostou. O Hitchcock nunca falou muito bem do Rebecca, porque ele sempre sentiu que era um filme mais do Selznick do que dele, né? De certa forma é um pouco verdade, porque realmente o roteiro foi o Selznick que mandou ele seguir e ele teve que seguir. Mas acho que tem muito dedo do Hitchcock ali também, não sei se vocês concordam. Tem. Eu vi esse filme várias vezes, né? Mas nunca tinha, assim, o filme como um grande filme e tal. Sempre tinha uma certa rejeição com esse filme. Mas aí, dessa vez que eu revi, eu comecei a olhar para o filme de uma forma diferente, assim, porque é um filme muito atmosférico, né? Com certeza. E acho que não é uma coisa muito comum na obra do Hitchcock, assim, que eu pense, assim, um filme que ele fez onde o ambiente seja tão importante, né? Aquela casa, mansão,
aquela atmosfera meio sufocante por conta da presença da Rebecca, né? Que é só um nome, né? Você não vê uma pintura dela, você não vê uma foto dela, você só sabe que ela é morena, porque eles falam lá em algum momento que ela era morena e lindíssima e tal. Mas eu comecei a ver um filme diferente do Hitchcock, assim. Isso meio que ajudou a gostar mais do filme, entendeu? Eu acho diferente, mas não acho tanto. Porque, por exemplo, sobre o signo Capricórnio tem umas coisas parecidas, que até o último... mas não é tanto assim. Sobre o signo Capricórnio tem umas coisas parecidas com vários, né? Na verdade, parece que é uma mas ele tem uma governanta forte, né? Mas eu acho que em Rebecca isso é bem mais intenso. Isso não, dá atmosfera. Aquela Manderley parece que é um personagem à parte ali. Ele até fala isso, que é como se fosse um personagem do filme mesmo. Porque é uma coisa espetacular. E a forma psicológica... É estranho a gente pensar que o Hitchcock não gostava muito desse filme, praticamente fez porque teve que fazer daquele jeito, porque a tensão psicológica no filme ela é muito boa, né? E ele começa de uma forma tão tranquila, aquela parte no hotel, o início do relacionamento, né, dela com o Maximilian, e depois quando chega realmente aquela casa, né, chega aquela mansão, a tensão, a presença da Mrs. Danvers, é um negócio assim, te deixa grudado na tela. Eu considero um dos melhores filmes do Hitchcock. Eu também acho um dos melhores do Hitchcock. Eu acho assim, até dessa fase que a gente vai comentar hoje, os anos 40, é o que eu mais gosto, Rebecca. Não chega a ser meu preferido, não, mas certamente é um dos melhores. É um dos dois, três, com certeza. Eu acho assim, é um belíssimo filme que poderia ser melhor até o Rebecca. É curioso, isso eu também revi recentemente. Se não fosse a John Fontaine, é isso que você ia dizer, né? Eu acho que a John Fontaine está muito bem. Eu também acho que ela está perfeita. Aquela imagem de insegura, de frágil, eu acho que ela está muito bem. Não me eu acho que ela é perfeita para o papel porque ela é aquilo ali. E ela estava insegura de fazer o filme porque o elenco todo não gostava dela, e o Hitchcock aproveitava isso para dizer... o Laurence Olivier fazia uma pressão para ser a Vivian Leigh, né? E que era a peguete dele, né? E você chegou a ver a Vivian Leigh? Existem uns testes disso. Não funcionaria. A Vivian Leigh até porque ela estava vindo de um papel tão muito forte. A Scarlett O'Hara, não ia funcionar. Muito, muito precoce para colocar ela para fazer uma mulher frágil ali. Todo mundo ia olhar para ela e falar: Scarlett O'Hara não ia funcionar. Concordo. Pois é, a própria Vivian Leigh achou isso também, que não era para ela. E a Joan Fontaine era aquilo, ela era insegura, mulher frágil, ajudou, entendeu? Ela estava mais ou menos se interpretando ali, e o elenco todo contra ela, porque eram todos ingleses tarimbados, e ela era razoavelmente no começo da carreira. Ela era irmã mais ou menos desconhecida da Olivia de Havilland. E vocês repararam que o personagem dela não tem nome, né? Não, é Mrs. The Winter. The Winter, né? E isso acontece no livro também, parece que... Também, não tem nome nos dois casos. Não tem nome, é uma coisa curiosa. Enquanto que a Rebecca A Rebecca falada... o primeiro nome é Rebecca, né? Então, falam demais no primeiro nome dela. E a outra não tem nome. É até uma coisa interessante, né? Acho que é feito propositalmente. Uma anulação total, né? Com pessoa dentro daquela casa. Aliás, ela pega o guardanapo, a inicial tá o R ali. Ela... Praticamente, quem é ela dentro da casa? Ela não se encontra. Ela quebra aquele objeto e fica com vergonha, esconde. Esquecendo que ela estava na própria casa, não conta pra ninguém, né? Parecia que estava fazendo uma coisa errada. Mas o que eu tava querendo dizer, uma coisa que eu acho que o Rebecca poderia ser um filme melhor, que eu não sei, eu não cheguei a ler o livro, mas eu acho que seria o caso em que menos teria sido mais. Se esse filme tivesse passado por mais tesoura, sido mais cortado na parte final, eu acho que cai a hora que eles saem daquela casa, entra naquela questão da investigação, o julgamento, o que foi o crime. Eu acho que o filme dá uma caída que não precisaria, né? Eu gosto daquela parte. Eu acho perfeito. Eu não tenho nada para tirar do Rebecca, não. Acho que é certo. Eu não sei. Aliás, eu quero até perguntar uma coisa para vocês. Não sei se vocês lembram disso, de ver a primeira vez o filme. Mas vocês acreditaram que o Max de Winter ainda era apaixonado pela Rebecca? Porque eu acreditei. Até ele dizer que odiava ela. Mas você pensa isso naturalmente. Eu não só acreditei, porque quando eu fico muito tempo sem ver o filme que eu esqueço, eu acredito de novo. Aí, então era isso. Mas funciona muito bem, né, cara? Eu caí totalmente. Funciona muito bem isso. Funciona. A Rebecca é meio que uma assombração ali, né? Para todo mundo, né? Mas eu acreditei também que ele era apaixonado. É coisa natural para você pensar, né? Agora, você fala mal da John Fontaine. Eu acho que quem não tá tão bem é o Laurence Olivier. Eu não acho ele tão legal nesse filme. O que
me incomoda na Joan Fontaine é que ela tem mais ou menos a mesma forma de representar para as mesmas coisas. Ela Você não gosta dela? Sempre levanta a sobrancelha e quando ela quer mostrar que ela tá aflita, ela levanta os bracinhos assim e cerra os punhos, entendeu? Que é tipo, pô, parece peça de teatro infantil, tipo, a criança tá, ai meu Deus, não sei o que. Eu vou postar uma foto, é bom até falar, né, que a gente não fala isso. A gente geralmente coloca uma galeria de fotos lá que dão suporte nas coisas que a gente fala aqui, né. Eu tenho até uma foto dela, nessa posição, eu vou colocar na nossa galeria lá no nosso site, lá, filmesclassicos.podbean.com. Vocês vão ver o que eu quero dizer. Mas eu não acho que é uma coisa que incomoda, que você fica reparando na interpretação dela. Eu acho que a coisa é harmônica. Não... eu vou te falar que me incomodou menos agora, quando eu vi, da última vez. Eu já tô quase aceitando. Virando fã, tá virando fã. Não, virando fã é difícil. Agora, em compensação, o George Sanders e a Judy Denton são, pra mim, roubam o filme. São perfeitos os dois, né? O George Sanders, ele é cínico, ele é aquilo, né? ali. Ele é aquilo ali, né? O papel perfeito, típico dele, né? Ele é bem cínico mesmo e a Judy Anderson, pô... o foi o papel da vida dela, né? Foi. É o que a gente lembra dela, é esse filme, principalmente. Ela fez o Laura, teve todo um cuidado com o personagem dela, né? Quer dizer... De não fazer ele andar, né? Não fazer ela andar, disse que o Hitchcock orientava ela para não piscar, para tentar não piscar. E são coisas subliminares, né? Porque você não percebe isso quando você está assistindo. Olha, ela não anda. Mas ela é aquela presença forte, né? Que até a gente fica com medo dela. Ela vai aparecer em algum momento. E ela era só governanta da casa, né? Pois é. Realmente é um papel inesquecível. E aí, na continuação, o Hitchcock fez o Correspondente Estrangeiro, o Foreign Correspondent, de 1940, que até parece um filme britânico também, né? Tem um elenco muito britânico. Ele voltou a usar o Herbert Marshall, que já fez Assassinato com ele muitos anos antes, o George Sanders seguido, né? 2 filmes seguidos, o Edmund Gwenn, que ele também já tinha usado. E foi até também indicado a melhor filme, perdeu justamente para o Rebecca, do mesmo ano. E foi um filme que ele fez com o Walter Wenger, um produtor. O Selznick fez muito isso com o Hitchcock, outra coisa que, ao mesmo tempo que o Hitchcock gostava que ele tinha uma certa liberdade, ele também ficava um pouco chateado, para não dizer outra palavra, porque o Selznick ganhava grana com o Hitchcock, né? Ele alugava o Hitchcock e ganhava dinheiro. Ele viu o potencial, né? Porque o cara devia ser disputado a tapa, né? Ele descobriu que ele também poderia ser gado, né? Pois ele foi tratado como gado pelo Selznick, muito bem postado. Então, mas tinha um lado bom também, que ele ficava um pouco longe lá dos memorandos do Selznick, né? E era até um filme que era pro Gary Cooper ter feito, e o Gary Cooper não quis fazer thriller e tal, e o Gary Cooper depois se arrependeu, e ele teve que fazer com o Joe McCrea e a Lorraine Day, que não são a mesma coisa, né? Acho que são o ponto fraco do filme, são os dois, cara. Eles não têm muito carisma. Exatamente. De novo, são os coadjuvantes que roubam. O George Sanders de novo, o Herbert Marshall, o Albert Basserman. Eu acho a história assim, eu até compreendo o que eu vou falar agora, assim, porque que tem tanto discurso moralista no filme, né, por causa da guerra, tem aquele discurso final lá que, acho que até o Ben Hatch, né, que escreveu, é um roteirista famoso, escreveu o interlúdio, né, ele que escreveu aquela cena final do discurso dele no rádio e tal. Eu entendo, né? Era parte do esforço da guerra, né? Tinha meio que a sociedade veio meio que cobrar isso dos filmes ali, né? Até acho uma cena legal, ele discursando com vários bolas caindo. É um filme que nunca me atraiu muito, assim. Acho a fotografia maneira, né? Não, ele é um filme... Até do ele cresceu um pouquinho. Matê, que é o cara que fez vários filmes legais aí. Pô, foi fotógrafo do Dreyer lá, né? Da Paixão de Joana d'Arc, né? O cara... Tava bem, Tava bem assessorado, né? Mas o filme meio... mas de uma forma... Aqui a gente vê, depois de Rebecca, esse é um filme que tá no outro patamar, né? Com certeza. Correspondente Estrangeiro, não é? Dá a impressão mais aqueles filmes da fase inglesa dele. Lembra muito mais aqueles filmes mais da fase inglesa do que o que tava vindo com Rebecca, essas grandes produções que vinham depois. Mas eu acho assim, esse filme é uma história que, sim... razoável, você assiste assim, sem prestar muita atenção nela, mas eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, nem que seja só pela cena da queda do avião no final, que eu acho que é uma cena extremamente bem executada. Não sei se vocês concordam com isso. Sabe que tem o Hitchcock fala, né, acho que no livro lá do Truffaut, que é aquela cena final, muita gente não repara que ele faz aquela inundação da cabine, né, eles estão no avião, né, o avião cai,
Ah, e sem corte, né? E sem corte, ele faz aquilo sem corte. Ele explica no livro do Truffaut, não sei se vocês leram, né? E ali. Como é que ele faz aquilo, né? Ele botou tipo uma tela bem fina ali, né? Para fazer o back projection na frente da cabine. E atrás tinha um tanque de água enorme. Ele apertava um botão lá que a água cedia, rompia a tela e invadia a cabine dos caras. Né? Se você olhar, prestar atenção no filme, você vê a tela rompendo. Apesar dele diz que não dá pra ver sim, né? Mas principalmente hoje em dia que a gente pode pausar, né? Não, mas a cena funciona muito bem. Muito bem, muito bem. Ela é muito bem executada. Você tá falando de um filme de 1940. Não, né? Bem legal. Lógico, você não vai comparar a queda desse avião com a queda, sei lá, do avião do Tom Hanks no Náufrago. É uma das coisas mais assustadoras que a gente já viu. Dá até medo de andar de avião depois de ver aquilo. Mas é muito bem feito. Eu acho que quando eles estão no mar, aquilo é convincente. Inclusive, se você não sabe desse detalhe, você não repara. Eu só reparei porque eu sabia. Eu fiquei esperando a tela romper. E o mar é bem revolto também. Geralmente fica uma poça, né? Geralmente essas cenas são uma pocinha. Uma piscina tônia. Não, né? Aquelas ondas. É bem bacana essa cena no final. Tem outras duas cenas que eu gosto também. Da morte lá quando matam o Vamir falso naquela cena dos guarda-chuva. Dos guarda-chuva na escadaria, né? E o do moinho também. O moinho é legal. O moinho é muito legal. Agora, você sabe que aquela cena que matam o Vamir falso... O Hitchcock, ele tinha certa tristeza quando falava dessa cena, porque ele, parece que anos depois, alguém o matou ou foi um atentado que fizeram a mesma coisa, né? O cara coloca a arma do lado da câmera, né? Finge que vai tirar uma foto do Vamir lá, do diplomata, e tá com uma arma do lado, dispara a arma na cara dele. Tentaram fazer isso num paísinho lá desse. E o Hitchcock sempre olhava para essa cena com certa... sentimento de culpa, né? Porque... Mas acho que, claro, que isso é piração, né? Não é piração, mas você vai fazer o quê? Se o cara é um maluco, ele vai se inspirar em qualquer então, coisa. Você não vai poder retratar nenhum crime, nada... Não, porque que nem tem história famosa e totalmente real que o cara foi atirar no Reagan e atirou por causa que ele tinha adoração pela... Jodie Foster no Taxi Drive. Maluco é maluco, né? Não dá pra culpar o cinema. Agora, o filme tem umas cenas meio... Vocês não acham aquela cena com Edmund Green lá meio ridícula? Muito ridícula, acho muito. Tenta matar o cara empurrando. Tem a cena que eles eles contratam um assassino lá pra se livrar do Joe McCrea. Ele vai até o Empire State, é isso? Ele é uma torre, não é Empire State. Não é Empire State? Uma torre, que eu até acho que ele tá em... ele fala, eu quero um monstro, não vamos embora. Ele tá na Holanda ainda. Eu acho aquela cena ridícula. Não, ele tenta matar o cara empurrando, né, no meio da rua, pô. Qualquer um podia ver ele empurrando o cara pra tentar matar na frente de um caminhão. Aquilo ficou porco, eu também achei. Meio dispensável aquela cena. Outra coisa que eu também notei no filme é que ele fica um bom tempo... É uma comédia. Os primeiros minutos dele é comédia. Praticamente parece que vai ser uma screwball comedy mais levinha, né? E aí vira um thriller a partir do tiro na cara do Vamir falso, que aí a coisa realmente engata, né? Tem alguns filmes do Hitchcock desse período que ele faz isso, ele começa com uma comédia um bom tempo, até o Rebecca um pouco assim, né? Ele fica os primeiros 15 minutos. Dama Oculta é meio assim também, né? Mas nestes filmes tem demorado bastante, é quase meia hora para mudar para thriller, né? Tem esse lance meio estranho aí. E agora, foi um filme que cresceu um pouquinho no meu conceito. Eu tinha ele meio baixo no conceito, eu não achava grandes coisas. Mas primeiro, assim, ele não é tão barato quanto eu achei que ele era. Aquela recriação de Amsterdã, aquela praça toda da cena dos guarda-chuvas aqui dali, custou uma grana para fazer, tem bondinho, tem tudo ali. Não foi tão barateiro esse filme, não. Esse negócio do avião, isso custou um dinheiro para fazer. Não, a cena do moinho é muito boa, né? Porque eu tinha a impressão que era um filme B total, feito no peito e na raça. Não é bem assim, não. Ele teve dinheiro ali. Teve. O que passa a impressão são os atores, né? Os atores são de segundo nível. Joe McCrea, Lorraine Day. O Joe McCrea é menos mal, mas a Lorraine Day realmente praticamente não fez nenhum filme de peso, né? Mas de qualquer forma não é um filme descartável, né? Não, dá pra assistir tranquilo. Vale a pena conferir. Não entre os primeiros, pra quem não conhece, não viu muita coisa, mas vale a pena um dia também dar uma conferida assim. Em sequência, tem sim um filme que é considerado bastante esquecível dele, que é Um Casal do Barulho, o Mr. e Mrs. Smith de 41. Que aí sim, é screwball comedy mesmo, do começo ao fim. E que o Hitchcock dizia que fez porque... Eu acho isso meio lorota, até não tem como provar isso. Mas que ele fez porque a Coral Lombard pediu pra ele. Provavelmente ele precisava da grana. E ele sempre falava bem de comédias e tal. Eu acho que ele teve uma vontade de fazer o filme também. Eu acho isso meio
é porque o filme não fez sucesso, eu acho que ele jogou pro canto ali. Mas é um filme, assim, é uma boa comédia, levinha, nada demais. Eu acho que o que estranha é que não parece ser um filme dele, né? Eu acho que eu tava falando isso com o Fred em off, né? Você não acha isso? Eu tava desenvolvendo esse pensamento aí com o Marcelo, que tem os filmes do Hitchcock que não são hitchcockianos, né? Do jeito que você espera que seja um filme do Hitchcock. Aí a gente meio que naturalmente joga para escanteio. Mas, pô, se você pegar isoladamente, é uma screwball comedy maneirinha, legalzinha. Tem uns momentos legais, assim, né, de comédia e tal. Mas se você colocar no meio da filmografia do Hitchcock, você vai soterrar esse filme, né? E o Hitchcock, eu acho que ele não era tão eclético como o Billy Wilder, por exemplo, William Wyler. Eu acho que esses caras, eles sabiam fazer vários gêneros muito bem. Eu acho que o Hitchcock era muito bom no jeitão dele lá. O filme de suspense, aí sim, ele era incomparável até. Mas é um filme que funciona. Se você olhar como uma comédia, assim, da época, é um filme que devia funcionar, entendeu? Não funcionou tanto que não fez nem sucesso, né? Mas eu não acho das melhores, não acho, de jeito nenhum, do gênero. É fato que nessa lista imensa, né, de filmes que a gente vai comentando do Hitchcock, vários seriam hoje completamente esquecidos se não tivesse na filmografia de um cara que teve filmes como esses imensos sucessos e clássicos que a gente conhece, né? Esse talvez seja um desses, assim como outros que a gente acabou comentando, né? A gente comenta hoje aqui, mas quem ouve falar desse filme hoje? Ninguém. Né? Ninguém. Quem não vai, deixa eu ver os filmes do Hitchcock e tal, não vai ver o filme, não vai encontrar, enfim. Só os malucos que nem a gente mesmo que vê. Você fala de Senhor e Senhora Smith, você vai lembrar do filme do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Você não vai lembrar do filme do Hitchcock. Ainda tem um homônimo mais recente, esquece, morreu esse filme. Agora tem umas curiosidades nesse filme aí. Diz que a Carole Lombard que dirigiu o cameo do Hitchcock, né? A aparição dele no filme. Pois é. E aí ela ficava mandando ele repetir. Que ela era uma sacana, né? Ela era uma sacana, né? Ela ficava mandando ele repetir pra ele sentir na pele como é que era ser um ator, né? Então, não, faz de novo, tá ruim assim, tá... Eu acho que ela deu 3 vacas pra ele também, com os nomes. Ela fez um cercadinho porque dizer que era gado, né? E botou o nome dos atores ali, né? Botou o nome do Robert Montgomery, o nome dela e o nome, acho que, do outro cara lá que faz Gene Raymond, porque foi logo depois que ele deu aquela declaração, né, que os atores eram gado, e ele diz que a declaração não era essa que ele fez, né? Ele disse que os atores, às vezes, deveriam ser tratados como gado, né? E aí ele explica que é um certo tipo de ator que ele achava que meio que desprezava o cinema, né? Mais ator de teatro que desprezava o cinema. De ator que chegava para fazer, sabe, bater o ponto, fazer logo o que tinha que fazer e se dedicar a coisa mais importante, como teatro, por exemplo. Ele sentia, poxa, isso então não é importante o que está fazendo. Acho que existia uma coisa meio... Ele tinha esse lado meio paradoxal, que ele tinha isso aí que você acabou de falar, de que ele ficava chateado com um cara que não era profissional, mas ele também ficava chateado com os caras que eram profissionais demais, tipo o Paul Newman, o Montgomery Clift, que vinham cheios de... mas do método, né? Ele não tinha saco pra isso. O Paul Newman não foi com a cara dele. Ele detestou esses caras. Não dava certo, porque ele queria um cara mais simples, né? Mas, seguindo aí, depois de Um Casal do Barulho, teve o Suspeita. Aliás, só uma parte. Claro. Eu gostaria de saber quem era a pessoa ou as pessoas no Brasil que davam os títulos em português para o filme do Hitchcock. A gente vai chegar a um que é o campeão. Tem tanta imbecilidade nas traduções que é um negócio, Casal do Barulho. Mas também Senhor e Senhora Smith também seria meio sem graça, né? Aqui eu não culpo tanto, não. Mas o Casal do Barulho é tipo o título provavelmente na época... Na época devia ser uma modinha lá, uma gíriazinha. Esse casal é do barulho. Claro, aí botaram o Casal do Barulho. horrível. Tem umas coisas, né? Quando fala o coração. Nossa. Agonia de amor. Agora vai traduzir Spellbound, meu amigo. Fica difícil. Mas quando fala o coração, realmente, né? Mas chama a mulherada, né? Parece novela, né? Mas eu acho que o objetivo foi o coração hoje no SBT. Não, e mesmo aqueles títulos que a gente já até se acostumou, né? Mas Festim Diabólico. Não, péssimo, Eu gosto que, sabe... eu tinha um amigo meu que ele achava que festim era por causa de bala de festim. Ele nunca tinha visto o filme, não, cara, por causa de festa mesmo. É muito estranho. Pequena, não festim.
Mas é isso mesmo, né? Bom, mas Suspeita é um título direto. Não, Suspeita, né? É perfeito. Não, tem algumas traduções que são diretas e retas, e aí não tem problema. Mas quando eles resolvem inventar, o resultado é sempre desastroso. Quase sempre pior. Quase sempre, é verdade. Vamos pro Suspeita. Vamos lá. A gente não termina. Aí foi o único filme do Hitchcock que teve uma atuação que alguém ganhou o Oscar, foi a Joan Fontaine, justamente. Todo mundo acha que ela ganhou por causa do Rebecca, que o Oscar tem sempre isso, né? Dá um ano depois pra pessoa, porque não ganhou no ano passado. Mas eu acho até revi o Suspeita também, cresceu no meu conceito, eu nem gostava tanto dele, agora eu gosto sim. Acho que a Joan Fontaine tá bem, o Fred provavelmente vai falar mal dela de novo. Não, ela até tá bem, mas ela ganhou da Bette Davis em Pérfida e Barbara Stanwyck Bola de Fogo, né? Não, isso aí dói um pouco, né? Não, dói muito, principalmente Bette Davis em Pérfida, né? Dói no coração, mas são as injustiças do Oscar que quase sempre tem, né? Mas, em compensação, a Ginger Rogers tinha ganho por Kitty Foyle em cima dela em Rebecca, que eu também acho que foi injusto, então segue o jogo. Mas ele, voltando ao filme, ele funciona, assim, e ele, de novo, ele começa como uma comédia e fica um bom tempo de comédia ali, até começar a ficar esquisito mesmo, até o Cary Grant começar a mostrar seu lado dark, né? Ele é um 7-1 total no filme, né? Ele fica toda hora arrumando Isso esquema. fica logo claro, né? Ele já pede dinheiro emprestado pra ela no trem, né? Na primeira cena ele já pede uma grana. Mas realmente, assim, eu acho que o Cary Grant, nesse sentido, assim como Hitchcock tinha um lance da loura, que ele gostava da loura, que era gelada por fora e fogosa, né, na cama e tal, eu acho que ele gostava também do Cary Grant disso. Ele era um cara que era charmoso, mas também tinha esse lado meio sombrio, né? Mas o filme tem esse problema, que a gente não tem como falar de Suspeita sem falar disso, que o final dele foi estragado, porque o público da época não queria ver o Cary Grant como culpado, né? Que o filme vai encaminhando para isso, né? E forçaram a mão ali para que ele não fosse um assassino e tudo mais. Eu acho o final desse filme forçadíssimo, né? Eu também acho. É o que me atrapalha de gostar do filme. Assim, melhor. Porque eles passam o tempo inteiro do filme convencendo a gente que o cara é um canalha, é um cara capaz, de repente, de cometer assassinato para conseguir pagar as dívidas dele, e chega no final, você tem um minuto para dizer, olha, você estava enganada e tal. Blá, blá, blá. Estava pensando em me matar. Eu estava pensando em me matar, na verdade eu comprei o veneno, né? Ele tinha comprado um veneno para se matar, uma coisa assim. Não, e a própria cena... E vai contra, né? Vai contra a característica, a personalidade, né? Que eles construíram o filme todo daquele personagem, né? O cara que ia se matar. Ele era um quebrado que casou com a moça e no fim, logo depois do casamento, ela descobre que ele não tem um tostão no bolso, aquela coisa, né? E ele sempre jogador compulsivo, apostando em cavalo, escondendo as coisas, vendendo peça de arte que era dela. Então eles constroem toda aquela imagem e no final não era nada disso. E tem um amigo que morre, né? Que supostamente está numa viagem com ele, é o Nigel Bruce, né? Que é o paspalhão de sempre, eu não gosto dele. E é engraçado, o Hitchcock tem essa coisa, falando Nigel Bruce aí, tem essa coisa de repetir os atores, né? Esse é o primeiro filme dele com Cary Grant, que vai fazer mais 3 filmes com ele, não é isso? Isso aí. São 4 filmes com Cary Grant. E o Nigel Bruce tinha feito Rebecca. E o Nigel Bruce tinha feito Rebecca. O mesmo tipo de bobalhão, o George né? Sanders fez o Rebecca e fez o Correspondente Estrangeiro. A Dame Whitty, que tinha sido a velhinha da Dama Oculta, tá de volta, é a mãe da Tá de volta, a mãe tem essa coisa de repetir os atores, mesmo que seja 2 vezes, né? E ele repetiu até a Isabel Jeans, cara, ela faz uma amiga que fica fazendo intriga e ela tinha sido atriz do Virtude Fácil, Easy Virtue, lá de trás. Pô, né? Aí você puxou bem. Essa puxou. Mas isso existe até hoje, né? E atores que funcionaram, James Stewart, por exemplo, sim. repetiu nos melhores filmes dele, tem o James Stewart lá e funciona perfeitamente, né? Mas é curioso que até esses secundários, os coadjuvantes, ele vez ou outra estava usando, né? Isso é desde o início lá, né? O Ivor Novello está em 2 filmes, tem o cara lá que eu esqueci o nome que está no The Ring, que está no Downhill. Está em alguns, exatamente. O Edmund Gwenn tá em vários. o Leo D. Carroll. Tá em vários dessas. É o ator que mais filmou com ele, né? Eu acho que sim. São 6 filmes com Hitchcock. Agora, outra coisa do Rebecca que eu achei também, do Rebecca não, do Suspeita, que eu achei parecido com o Rebecca, que os dois têm uma esposa que se engana totalmente sobre o marido, já que a gente tem esse final porcaria aí, ela se enganou sobre o marido o tempo todo, e no Rebecca ela fica o tempo todo achando que ele ama a Rebecca e não ama, odiava ela, e no Suspeita ele acha que ele é um assassino e ele é só um trapaceiro, tá pensando em suicídio, mas realmente é uma coisa que não funciona. E o final original desse filme seria ele sim ser um assassino, né?
ela tomaria aquele copo de leite. Aliás, aquela cena do copo de leite, pra mim, é a melhor cena do filme, tranquilo. Todo mundo sempre lembra. Fala suspeita, você vê o Cary Grant com o copo de leite na mão, né? Com a tal luz que tava dentro do copo, né? E isso ficou muito legal. Luz dentro do copo e atrás, não sei se vocês repararam, em várias cenas tem uma espécie de teia de aranha feita com sombras, né? Que é supostamente vinda de um vitral e tal, mas aquilo dá uma sensação de que os personagens às vezes estão ali numa teia de aranha, entendeu? Os caras estão enrolados de alguma forma. Nessa escada, quando ele sobe com o leite, tem essa coisa de novo. Tem outras vezes com a John Fontaine também, quando ela entra em casa achando que ele matou o amigo, né? E não matou. Tem esses detalhes de fotografia que sempre me agradam. E seria o final, ela tomaria o leite meio querendo se matar mesmo, porque ela ama o marido e acha que não tem jeito e tudo mais, e depois ela escreveria uma cartinha para a mãe dela falando tudo, e o Cary Grant mandaria para o correio sem saber que ele estaria se incriminando, né? Acho que seria um final bem melhor do que... Mas eu não sei se a gente não ia acabar criticando esse final pelo fato dela saber que ia estar tomando veneno e tomar, isso seria dramalhãozão, mas acho ainda assim melhor do que o fingir que ele era do bem. Porque vocês já viram aquele plano que ele tá, né, que ela tá quase caindo do carro, né? Chega uma hora que ele faz cara de nojo, assim, parece que ele tá empurrando a mulher mesmo. Né? Se você rever aquilo sabendo que eu já vi... E aí tem o diálogo explicativo, né? Eu tentei puxar você de volta e você... Se você vê o plano, você vê, o cara tá querendo... Ele realmente tentou jogar. Eles explicam, não, eu tava tentando te pegar de volta e você... não faz o menor sentido. Poderia ter sido melhor, mas acho que não chega a estragar. Não, é um bom filme, ele subiu no meu conceito. Ele também subiu um pouco. Agora já é um filme que eu gosto. Antes eu nem gostava muito, não. O Correspondente Estrangeiro eu não gostava, agora eu já considero um filme de regular pra bom, e o Suspeito é um bom filme. Eu acho que o Cary Grant leva muito o filme, né? O personagem dele acho que os dois, né? Ele tem uma presença boa, porque assim, ao mesmo tempo que ele é cruel, ele é cínico, sarcástico e engraçado ao mesmo tempo. Né? Ele consegue misturar várias características dependendo da cena ali no mesmo personagem, sem fugir do personagem. Né? E isso é uma coisa interessante, que eu acho que foi uma coisa que faltou, né, que a gente vai comentar mais pra frente, mas que falta em Interlúdio. Eu acho que é um personagem, ele tá muito pobre, assim, na construção do personagem no Interlúdio. Ali ele é uma coisa só, ele é só sério, né? Pois é. Mas então, chegamos aí ao fim. A gente chega lá. A gente vai falar do Interlúdio, que até você comentou dele no nosso podcast aí de filmes superestimados, a gente quase te matou e tal. A gente mata de novo aí, Primeira vez não deu, a gente mata agora. Mas vamos seguir. Em seguida, o Hitchcock fez Sabotador, o Saboteur, de 1942, que foi o primeiro filme, vamos dizer, de fato americanozão mesmo, que ele dirigiu, né? Porque os outros 3 filmes tinham um teor muito britânico ali. E é um filme que o personagem percorre boa parte dos Estados Unidos e tal, até um pré-intriga internacional, né? E é um thrillerzão, tem toque de romance, tem um pouco de noir, tem até uma cena que parece até western, porque eles pegam o cara no cavalo. E tem o Robert Cummings e a Priscilla Lane, que ele não queria. Eu acho até que eles estão bem. Claro que falta um pouco de estrela ali, né? Mas a Priscilla Lane é musa de cinéfilo, né, cara? Ela tá linda ali no filme. Ela é muito bonita. Pra mim ela funcionou, mais que ele. Eu não gostei tanto do Robert Cummings. O que eu não gostei muito nesse filme é aquela questão da inverossimilhança, entendeu? Não tem muita coisa assim que ele te pede muita coisa para você acreditar. Já começa ele te pedindo para você acreditar que a polícia acha ele culpado assim, muito rapidamente. Não, mas ele teria entregue um extintor com gasolina, cara. Tudo bem, eu acho teria correto. entregue, mas aí a desculpa é o seguinte: não existe Mr. Fry na empresa, não encontramos nenhum Sr. Fry. Porra! O cara é um sabotador. Ele deve ter dado nome falso. O cara é um sabotador. É claro que o cara deu um nome falso, o cara não tem RG, não tem CPF, não tem... Sabe o que acontece? Você não tem Facebook. Você tá implicando com o MacGuffin do filme. Não, tudo bem. Você quer que eu implique outra coisa? Por exemplo, quando ele chega lá com o velhinho lá, com o cego. O cego acha ele maravilhoso. Assim, do nada. Começa a confiar no cara. Boa, cara. Boa, é tão boa que envolvida. Sim. Aliás, eu acho essa cena muito legal. O cego é tão legal que fala assim pra sobrinha: vai lá com esse cara aí, né? Que ele tem certeza que não é um sabotador, não é nada. Você entrega a sobrinha pro cara. Tipo, vai lá, minha filha, com um sujeito que eu tenho certeza que não é ruim. Sei lá.
Acho meio coisa assim, Mas meio isso é cabeça de carioca. Isso é carioca do século XXI. Pode ser, né? Com medo de assalto, quer dizer. Pode ser. Mas a sequência na casa do cego é muito boa. Eu gosto muito também. Tanto ele querendo esconder as algemas dela, né? Eu acho a cena do baile lá, por exemplo, que ele vai dar o discurso, acha que não é uma besteira, porque os caras apontam a arma pra ele. Aí ele tá lá no discurso, né, no baile, ele tá pra fazer um discurso que provavelmente vai entregar a dona da casa. Sim. Aí ele fica naquela tensão, pô, faço ou não faço? Ele olha, tem uma arma apontada pra ele. Eu fiquei pensando, pô, imagina se ele faz o discurso, entrega a dona da casa e leva um tiro. O que os convidados vão pensar? Pô, não tem ameaça ali, cara. Entendeu? Ia entregar na hora as donas da casa. Pô, o cara tá falando mal da mulher, leva um tiro? Que parada é essa? Entendeu? Mas tem que esquecer essas coisas no filme. Sim, cara, isso, mas aí eu já falei umas 3 cenas aí. Tem outra cena que eles colocam a Priscilla Lane dentro da onde eles estão fazendo uma reunião crucial ali pra sabotagem. Tá a Priscilla Lane lá dentro da sala escutando as coisas. Ah, sim. O que vamos fazer com ela? Ela tá aqui dentro. Não, e a cena que ela pede pro cara comprar um milkshake, né? Tem uma cena muito estranha também, que sai totalmente da... Tem, esse filme ela tá no hotel, né? Lá em cima. Mas eu acho esse filme bem divertido, assim. Eu gosto bastante dele, cara. Mas vocês não acabam cansando um pouco, às vezes, dessa sensação de estar vendo de novo o mesmo filme? Quer dizer, você vê os 39 degraus... É porque a gente tá vendo muitos em pouco tempo também. Mas eles são muito parecidos, né? Assim, a gente viu recentemente, então a gente consegue identificar. Agora, daqui a algum tempo, pra gente saber se aquela cena era especificamente os 39 degraus, o outro, Jovem Inocente, aí Sabotador, Intriga Internacional... Quer dizer... Ele fica repetindo aquilo, né, do cara que faz aquela trajetória toda, aparece a mulher que tá junto com ele e tal. E, sabe, são variações do mesmo tema, né? Parece que é o mesmo filme de novo. Você fala, poxa, você acha que eu já vi? Ah, não, esse aí era o outro. É o correspondente estrangeiro. Com certeza. Mas isso aí muito pior é o Ozu, né? Que pra você não adianta nem contar a trama, que quase todos os filmes do cara é uma moça que tá querendo casar e o pai bota pressão. O Hitchcock, ele tem esse lado de ter feito várias vezes o mesmo filme mesmo. Howard Hawks também fez vários filmes de trupe, assim, né? Num grupo, aí o pessoal é unido e tal, numa guerra. O Hitchcock tinha esse jeitão de pegar o cara do inocente querendo provar que não é culpado. Eu entendo isso mesmo, dá uma cansada. Mas eu acho o Sabotador dos melhores desses filmes aí. E ele ainda tem o Otto Kruger, que eu acho talvez o primeiro vilão que é charmoso dos filmes dele, né? Ele lembra o James Mason do Intriga Internacional também. Eu acho ele muito bem no filme, um ótimo. Ele não fica botando terror, ele fala calmo, ele é tranquilo, e ele não se dá mal no filme. O Hitchcock queria o Harry Carey, né? Mas eu acho que o Otto Kruger foi melhor, cara. E Harry Carey, ele dispensou papel porque parece que a esposa dele chegou até a falar com o Hitchcock, como é que você ousa dar um papel de um vilão pro meu marido. Um líder de um esquema de sabotagem pro meu marido, que era um herói. Antigamente tinha muito isso, né? O cara que era mocinho não queria nunca ser vilão. Hoje em dia os atores querem fazer os papéis diferenciados, né? Antigamente não, o cara ficava com medo de ficar marcado como vilão, então ele não fazia nunca, né? A plateia tinha muito aquela coisa, né, de se identificar com quem é o mocinho, quem é o vilão. A plateia mudou muito, né? Tanto que o Sergio Leone trabalhou com isso, né? Ele pegou o Henry Fonda pro Era Uma Vez no Oeste pra isso, pro pessoal olhar e caramba, é o Henry Fonda, depois que dá um tiro na criança, né? Você sabe que nessa linha aí, o Hitchcock, ele falava que aprendeu isso depois, né? Que é muito mais interessante num filme desse tipo, e depois ele vai fazer isso em Intriga Internacional, é colocar um ator como o Cary Grant, por exemplo, que é um mega astro, né? Porque a teoria dele é que a plateia se identificava mais com um rosto mais famoso. É diferente do Robert Cummings, né? Não, com certeza. Você se importa muito mais com o Cary Grant do que parece a pessoa da família, né? Porque você está familiarizado com ele, você já viu vários filmes, aquela coisa de... Com certeza, é subconsciente, né? E você já gosta do cara de cara, você vê no comecinho do filme, você já está gostando, isso ajuda muito, pô. Agora, outra coisa que eu gosto também no filme, ele tem várias ceninhas interessantes. Tem essa aí que a gente falou do cego, tem o final é o melhor, né? O final, eu ia chegar exatamente... A da trupe do circo também, que eu acho uma cena legal. E dessa final da Estátua da Liberdade, que é uma das melhores cenas do Hitchcock, né? Da manga se rasgando aos pouquinhos e tal, acho que e fica sem música, né? Fica só o barulho do vento, é bem legal. Aquela cena é bem assustadora, né? Você pensar o cara caindo dali. Sabe que quando eu fui na Disney lá em 90 e pouco, sei lá, 92, tinha um tour dentro agora eu não lembro direito se era o tour dentro da Universal. Do Hitchcock, né?
do Hitchcock tinha um tour onde você entrava numa sala de cinema, tipo uma sala de cinema, e eles projetavam essa cena do filme e eles reproduziam a cena com uma cadeira, né, que despencava do alto assim, a câmera estava em cima, apontada para baixo, e eles reproduziam aquela cena fazendo um blue screen ali na tela botava azul, alguém né? da plateia, eu vi isso também, botava alguém da plateia, o cara se... Eu sempre me lembro desse detalhe aí quando eu vejo o filme, entendeu? E tinha também a escadaria do Corpo que Cai também, você via como é que eles faziam aquele zoom. Como é que eles faziam aquela zoom noção com de o Traveler, vertigem, né? O zoom in com o Isso Traveler. não existe mais faz tempo, deve ter Toy Story no lugar, alguma coisa assim. Acabou. Cinéfilo se ferrou, Hoje em dia o pessoal acho que nem ia entrar, né? A maior parte do público. E tem também a cena de troca de tiros no cinema. Tinha quase esquecido de falar. Isso também é bem bacana, né? Que tem um filme até no Radio City Music Hall com tiro e os caras estão atirando também na vida real ali. A plateia acha que faz parte do filme. Aquilo ficou bacana também. E saindo desse filme a gente vai pro Sombra de uma Dúvida, Shadow of a Doubt, de 43. Que aí é um filme muito querido do Hitchcock, né? Algumas vezes ele disse que era o preferido dele e tal. Eu acho que isso aconteceu porque ele filmou com o Thornton Wilder, né? Ele gostou muito de trabalhar com o Thornton Wilder, até agradece a ele nos créditos, uma coisa única na carreira dele. E que era um cara que sabia entender muito bem cidades pequenas, né? Ele escreveu Our Town, que é uma das maiores peças americanas. E é um filme que, assim, até quando a gente falou do Inquilino, né, quando a gente tratou do cinema britânico do Hitchcock, acho até que eu falei isso, ele lembra o Inquilino, né, com essa dúvida sobre o personagem principal que chega na cidade ou chega na casa da mansão, como era ali. Ele me lembra um pouco do Suspeita também, né, porque tem essa coisa da proximidade do personagem com o assassino, né, só que no Suspeita o cara não é assassino, pelo que você já explicou aí. É que ele é. Pois é. E é uma ótima atuação aí do Joseph Cotten, que felizmente com ele não tinha problema dele ser o vilão, né? Ele poderia ser o vilão. E fica o lado... Tem um contraste legal do cinismo dele, que ele é um cara já totalmente não acredita em nada e tal, com a doçura da Patricia Wright, né? Acho que a Patricia Wright é das mais doces aí, atrizes que já tiveram. E fica legal esse paralelismo ali dos dois. Eu gosto bastante do Sombra de uma Dúvida. Acho dos melhores desses. Cara, nessa revisão aí... Você diz a Teresa Wright? A Teresa Wright, não, eu falei Patricia Wright. Misturou a filha do Hitchcock, né? A Patrícia Hitchcock. Vou falar a Teresa Hitchcock depois. E é interessante que no início a gente não sabe se realmente ele é um vilão, ele é um ladrão, simples ladrão, porque tem aquela coisa do dinheiro, não deixa tudo esse dinheiro aí, até depois você descobre que ele é um assassino de viúvas, né? Ele é um serial killer, né? Ele é um serial killer. E ele chega carismático, a família toda adora ele, e aquela coisa, colocar o perigo dentro de casa, né? Você sabe que nessa revisão aí que a gente fez dos filmes, cara, é um dos filmes que passou a ser um dos meus preferidos, assim, nesse período. Não, ele é perfeitinho. Cara, né? o filme é muito bem feito, o roteiro é muito bem escrito. Ele tem personagens ricos, que é uma coisa que o Hitchcock não tem Exatamente, muito. Você tem detalhe dos personagens, tem a garotinha lá que é toda nerd, né? Fica lendo livros, E é seria muito mais criança. adulta. Mas cá entre nós, ela é muito ruim, hein? Você acha? Eu acho Ela boa. é uma garota péssima. Mas olha só, ela é totalmente amadora, garota. Ela era da cidade lá, mesmo. de Santa Rosa. Então, lá. mas aí, tudo bem. Esse é o background da história. Agora, você vê aquela cena inicial dela lá atendendo o telefone, falando aquilo, é constrangedor. Então, é uma criança. Mas eu acho... Mas quantas crianças que interpretam direitinho a gente já viu? Eu acho ela muito ruim, assim, e mal dirigida. Não só a culpa dela, porque ela é uma criança. Agora, aquela cena dela atendendo o telefone, por exemplo, é extremamente mal dirigida, porque ela vomita as falas que ela tinha decorado ali, não dá tempo da pessoa do outro lado estar falando, um negócio que você olha e fala assim, meu Deus do céu, não dava pra fazer de novo? Mais um take pra essa Mas cena? o Hitchcock é o primeiro a dizer que uma das coisas que assusta ele é criança também, né? Fora policial ele deve ter ficado muito assustado e foi embora do estúdio. Ele é aterrorizado de... Não, mas eu acho que ela tá bem. Eu vou discordar bem do Sérgio aqui. Eu acho que ela tá muito bem. Eu acho que o filme lida bem com essas crianças. E tem horas que os adultos estão falando, elas falam no meio. É uma coisa bem naturalista. Tem uma hora que o Joseph Cotten leva um presente pra ela e ela é toda intelectual, né? O Joseph Cotten dá um presente pra ela que é um... praticamente. Dá um presente pra ela que é um ursinho de pelúcia lá, um negócio. Ela faz uma cara tipo, pô... A ideia é legal, mas eu acho que ela realmente é muito ruim. Muito ruimzinha mesmo, coitada. Criança. Agora, eu tava falando do roteiro, né? Você falou do Thornton Wilder aí.
Pô, tem o roteiro acho tão bem amarrado que você tem uma cena lá que tem aqueles dois detetives que estão se passando por jornalistas, né? Querem entrar na casa para investigar e tal, a família, e eles inventam aquela história de tirar foto das pessoas, né? Sim. Dentro da família. E aí quando o personagem de Joseph Cotten fica sabendo disso, ele começa, né, a não querer aquilo. Não vai tirar minha foto, nunca tirei foto, não sei o quê, não quero que tirem minha foto. Aí a irmã dele vira e fala assim, não, você tirou uma foto uma vez na vida, você não lembra, mas eu tenho aqui. Aí ela vai pegar uma foto de criança dele, e isso é uma deixa para vir um diálogo que é importante para você entender o personagem dele. Que ela começa a explicar o que aconteceu na infância dele, que ele teve um acidente, bateu com a cabeça. Sim, e isso sim. Isso parece que foi uma coisa que aconteceu com o Hitchcock. Ele teve um acidente meio grave, andando de bicicleta, sei lá, quando era na infância dele, né? Claro que ele não se tornou um serial killer. Não, evidente. Mas Então, onde a gente filmes sabe sobre o assunto. sobre. É. Mas isso é coisa de roteiro bem escrito. Não, e por isso que eu acho que ele gosta muito do filme. Tem esse lado pessoal, dele se identificar com a menininha, desse lance do acidente de bicicleta que ele sofreu de criança. E eu acho que essa menina ela é interessante porque ela manja de cara que o Joseph Cotten não é fluxicheire, assim, né? Ela é a primeira que não aceita o tio, né? Ela não quer sentar perto dele. Não quer sentar perto dele, exatamente. Ela tem um feeling ali de que ele não é fluxicheire. E tem também o Henry Travers e o Ron Cronin que ficam de brincadeirinha de eu te mataria com veneno, eu te mataria com cogumelos e não sei o quê. Que acho que também é um toque bem Hitchcockiano, né? E eu li um negócio interessante sobre esse filme. Eu não sei se vocês vão concordar. Eu acabei concordando porque as evidências me parecem muitas. Inclusive o Sérgio vai gostar disso. Eu li que o filme parece ter muita referência a filme de vampiro, cara. Sério? Não, isso eu não reparei mesmo. Filme de vampiro? Filme de vampiro e Drácula. Você viu o filme certo? Não, eu vi o filme certo. Vou te falar por quê. Por exemplo, tem um momento lá que o Joseph Cotten fala pra Teresa Wright lá. O mesmo sangue corre em nossas veias. Que é exatamente o diálogo que o Drácula fala pra Mina no filme. Exatamente a mesma coisa. O início do filme é o Joseph Cotten na cama, meio que com os braços em cima do peito, como se estivesse deitado num caixão. E quando a mulher fecha a cortina do quarto dele, fica escuro, aí ele levanta. Ele se levanta como se fosse não exatamente como é o Drácula, né, no filme e tal, mas ele se levanta quando está na escuridão. Tem esses detalhes. Aí tem um negócio do Joseph Cotten morrer quando está indo para uma direção lá dentro do trem, que é exatamente o que acontece com o Drácula, acho que no Romance do Bram Stoker, né? Tem o lance de quando ele vai para o leste, assim como o Drácula, ele fica escondido dentro da cabine dele. Ele não sai, você não vê ele dentro do trem. E o Drácula faz a mesma coisa quando ele vai para a cidade lá, para a cidade grande, né? Quando ele vai atrás da mina lá e tal, você não vê o Drácula, ele está escondido dentro do caixão lá, ninguém sabe. Pode ser, mas acho que quem falou quem que fez essas observações todas só por curiosidade? Cara, eu li isso no IMDb, cara, naquela parte de trivia, mas tem muito mais coisa, assim. Eu peguei algumas coisas. É possível, não sei se foi proposital, né? Acho que é mais coincidência, né? Porque ele é um personagem das trevas mesmo, né? Ele é um personagem das trevas. Acho que isso sim foi proposital, com certeza. Ele preferia a sombra do que, né? Ele tem um lance da telepatia com a sobrinha, que o Drácula tem com a mina também. Tem uma série de detalhes, cara. É um negócio. Veja o filme sobre esse aspecto. Pode ser uma viagem completa. E outra coisa que a gente não falou é que o filme foi todo feito em locação, né? Em Santa Rosa, lá na Califórnia, que é... Inclusive a casa, né? Exatamente, a casa é real, aquilo não é estúdio. Até o pessoal pintou, né? Ele falou que ia filmar lá, o pessoal pintou todo de novinho, ele teve que pintar de sujo para não ficar uma coisa estranha, né? Então, não. E até ele achou que a casa era muito rica para a profissão do Henry Travers, mas aí ele descobriu que o cara que morava lá tinha a mesma profissão. Então vai essa casa minha. Mas eu gostei. É um filme redondinho, eu acho. Redondinho. Não sobra gordura, não muito falta nada. Legal. Eu acho que é um filme dessa fase, é um dos mais legais, sem dúvida. Tem esses detalhes bacanas. O Joseph Cotten, quando chega na cidade, tem aquela fumaça negra que sobe, né? E fica tudo escuro. Você vê que o garoto está na estação e vem uma névoa
uma fumaçona negra mesmo por sobre a estação e de repente fica tudo escuro. Quer dizer, o mal tá chegando na cidade, né? Porque quando ele vai embora é fumacinha branca normal, exatamente. Essa ideia do mal tá chegando numa cidadezinha pura, né? A cidadezinha do interior. Você vê até no início do filme como ele filma lá, porque ele está em Nova York, né? Ele filma uns lugares meio esquisitos de Nova York. Tem uns mendigos perto de uma ponte, tem umas ruas meio estranhas, e quando ele vai para o Santa Rosa lá, é aquela coisa tudo bonitinho. Tudo bonitinho, o guarda sorrindo, fazendo os carros passarem, né, guarda de trânsito, conhece as pessoas no meio da cidade, quer dizer, um negócio bem família, assim. Eu acho bacana essa ideia do mal chegando numa cidadezinha pura, né, do interior, bem legal isso. E aí o filme seguinte dele não tem nada a ver com isso, que é Um Barco em Nove Destinos, Lifeboat, de 44, que aí é um filme todo confinado num barco salva-vidas, né, de náufragos, e é um microcosmo, né, tem gente das mais diferentes procedências, né, tem a socialite lá da Tallulah Bankhead, que ele escolheu a Tallulah justamente que seria a pessoa que você menos esperaria naquele barco, e o Hitchcock meio que disse que queria mostrar ali como assim as democracias deviam se unir, né? Que fica muita gente brigando uma com outra, enquanto que os estados totalitários, que aquilo era durante a guerra, né? E tem o nazista lá, que o nazista sim sabe o que fazer do começo ao fim. E eles ficam, o que a gente faz agora? O que deixa de fazer? Não sei. Ele foi até criticado por causa disso. Né? Que ele botou o nazista como mais inteligente que os outros, né? Mas dentro da história do filme, o cara é um comandante de um navio, os outros são... eles são passageiros normais. Passageiros ou então são operários dentro do navio, né? Tem um cara que é da sala de máquinas. Tudo bem, naquela época devia ser algo que talvez merecesse crítica, né? Assim, não sei. Mas acho besteira, né? Você olhando para trás agora, e claramente o personagem ele não é a favor do... Acho que o Hitchcock chegou meio que a ser acusado disso também, né? De ser, de alguma forma, tá suportando ali o regime mas seria um absurdo. Mas é absurdo, né? Tanto é que o cara engana todo mundo, né? O cara tem a água lá, tem uma hora que eles estão precisando de água, né? E só ele tem, ele fica escondendo. Só ele tem, ele leva os caras pelo caminho errado. Ele tem uma bússola, né? Ele tem uma bússola e não mostra, né? É um cara bem soturno, né? Exatamente. Bem soturno, bem nojentinho ali. Mas é um filme que eu gosto, mas não reconheço que não morro de amores, não. Acho interessante, né? Como exercício. Interessante esse microcosmo, a câmera que não sai do bote, né? Do bote, eu não sei se isso é uma escolha acertada, né? Não sair, não mostrar que eles estão realmente isolados em alto mar, né? Uma tomada de um bote totalmente isolado por água. Talvez, mas até tem isso, cara. Tem isso, porque... Tem poucas vezes, mas tem. Só que eu acho que o desafio pro Hitchcock era justamente fazer o filme interessante ali dentro, né? Ele pede... O filme é uma ideia dele, mas ele pede o John Steinbeck, né? Que é o autor lá do Vinhas da Ira, né? Of Mice and Men, né? O cara... famosíssimo nos Estados Unidos e tal, como escritor, né, de romances, e ele pede para ele fazer a história, né, e partindo dessa ideia do Hitchcock, e acho que o desafio dele, o que atraía nele no filme, era justamente fazer um filme interessante dentro do que você falou aí, do microcosmos, né? Dentro de um ambiente confinado. Isso não era nem a parte da graça, não. Isso era a graça do filme. A graça do filme para ele. Sem isso, para ele, não teria o menor sentido. E ele tem maior cuidado de fazer os enquadramentos diferentes, né? Para o negócio não ficar um tédio, você ficar sempre vendo mais ou menos a mesma coisa. E não é, né? O filme não é monótono. A gente assiste, não sai, não tem outras cenas, mas você acaba se interessando tanto pelos personagens e por que cada um tá fazendo, o papel de cada um. Aí tem o doente, tem o nazista, né? Como eles vão resolver tudo aquilo, aqueles conflitos. Quando você vê, o filme foi embora, né? O filme passou e você não ficou ali, nossa, não vai sair disso, não sai disso, tal. Que seria um risco, né? Falar, nossa, mas que filme monótono, chato, né? E não. Não, esse é um filme não. Eu acho ele bem econômico nessa questão que me incomodou um pouco no Correspondente Estrangeiro, que são esses diálogos moralistas, né? E tem um pouco no Sabotador também, né? Mas você tinha que ter, né, Fred? Era durante a guerra. Mas eu acho que esse filme tem menos, cara. Eu acho que a coisa é mais sutil. Ele é mais sutil. Ela é mais sutil. Não, com certeza. Para os olhos modernos, ele não tem esse problema. Mas eu não culpo os filmes que botam isso, não, porque no meio de uma guerra mundial...
Eu também, foi o que eu falei antes, eu acho que era algo até exigido meio que pela sociedade, né? Pegava mal não fazer. Se o cara não fizesse, ele ia Como ficar, pegou pra ele, exatamente. Esse cara tá do lado de quem, né? Foi o que pegou pra ele, acharem que ele defendeu os nazistas ali, que claro que ele não fez, né? E até pra provar que ele não era, né, do mal, vamos dizer assim, porque bem ou mal o Hitchcock, né, não foi pra Inglaterra. Ele foi pra Inglaterra, mas ficou pouquinho, até tentou resgatar a mãe dele. Mas ele foi fazer dois curtas para Resistência Francesa, né? O Bon Voyage e o Aventure Malgache, os dois de 44, são dois curtas em francês, inclusive. Mas antes de você entrar nesses filmes aí, só um detalhezinho que é legal comentar da aparição dele, né? A gente ia esquecer. Muito a aparição dele nesse filme é a melhor, né, cara? Ele aparece no jornal, né? Numa propaganda de remédio para reduzir o peso, né? Que ele emagreceu bastante e tal. Aí tem uma foto dele antes e uma foto dele depois, né? Muito bem lembrado. A gente ia esquecer o detalhe forte aí. Talvez seja o melhor câmbio mesmo dele. E que diz que a ideia original ele seria um corpo que ia ficar boiando na água, né? Só que ele ficou com medo de se afogar. Até o Ron Cronin quase se afogou mesmo, né? O Ron Cronin chegou a ser salvo ali ele foi salvo por um guarda-vidas, né? Lá, não. Não, acho que tinha como é que é? Aqueles caras de piscina lá, um guarda-vidas lá. Salva-vidas. Salva-vidas. Tinha um salva-vidas contratado para ficar de olho nessas paradas. O cara salvou ele ele quase ficou preso na máquina que fazia as ondas, né? Porque o filme foi feito dentro de um tanque, né? Claro. Um tanque enorme, com back projection direto, né? Então, voltando a esses curtinhas, que aí a gente trata rapidinho, né? São filmes que ele fez pela causa mesmo, não teve grandes trabalhos, né? Então, o Bom Voyage é o melhorzinho, ele trata de uma trama aí de um fugitivo dos nazistas, que depois entende que a sua fuga, na verdade, foi orquestrada por um deles, né? Para ele entregar informações ali da resistência. O filme trabalha com muitos flashbacks, é um curtinho interessante. Já o Aventure Malgache já é mais fraquinho, muita falação, e também usa flashback, mas trata de um homem tentando comandar uma rádio escondida dos nazistas em Madagascar e tentando mandar gente para fora da ilha. São dois filmes assim, para que se você quiser dizer lá no seu currículo que você viu todos os filmes do Hitchcock, você botar um xizinho ali do lado, que realmente não precisa se debruçar muito sobre eles não, é coisa rápida mesmo. E aí a gente vai para o filme seguinte, foi um grande sucesso dele, que tem esse título maravilhoso em português, que é Quando Fala o Coração, o Spellbound de 45, que foi um sucesso de arromba, foi indicado a melhor filme, assim, um dos maiores sucessos da carreira do Hitchcock. E esse foi um filme feito para o Selznick, que aí ele voltou a fazer filme para o Selznick. E o Selznick aqui deixou a rédea longa, não ficou apurrinhando muito o Hitchcock não, confiou mais, não ficava indo no estúdio de filmagens, deixou o Hitchcock solto. E é um filme famoso por ter aquelas cenas de sonho do Salvador Dalí, né? O Selznick não queria o Dalí, né? Porque ele achava que era muito caro. Mas depois ele viu que podia faturar em cima do negócio, do nome do Salvador Dalí. Né? Exatamente. O Selznick se deu uma atrapalhada, ele exigiu que o filme... Ele não aceitou filmar ao ar livre, que o Hitchcock queria filmar no sol de meio-dia, né? Para ter aquele solzão mesmo. Ele não aceitou, que ia ficar muito caro, e também exigiu cortar um pouco as cenas. Agora, aquelas cenas não foram filmadas pelo Hitchcock, sabia? Foram filmados pelo William Cameron Menzies. Foi um homem forte do Vento Levou, o Selznick gostava. O desenhista de produção, né, do Vento Levou. Parece que o Hitchcock queria o Joseph von Sternbeck para dirigir essas cenas, né? Então, o Hitchcock não teve muito a ver com aquilo ali, não, mas o William Cameron Menzies não gostou das cenas, então ele meio não tomou para si, o Hitchcock meio, então deixa... Deixa que eu assino, Deixa que eu assino, porque eu acho muito legais aquelas cenas. São essa cena... E essa cena era pra ter tipo uns 20 minutos. Era né? pra ser longo, exatamente. Os caras saíram cortando. Nem sei se funcionaria 20 minutos, talvez fosse exagero. Acho que o filme ia perder o ritmo ali, mas um pouco mais seria legal, né? Tem algumas fotos meio delas. Curtinho, né? Porque parece que o problema era construir os sets, né? E levar muito tempo da produção para construir os sets. Aí eles meio que vamos fazer o que deu para fazer aqui, mas ficou legal a cena, né? É um ponto alto do filme, cara. Você vê o filme esperando essa cena. É o ponto alto. Eu acho esse filme um pouco fraco, honestamente. Eu não gosto muito dele, não. Eu acho que envelheceu mal. A parte toda de psicologia ficou tão ingênua, assim. O cara meio curado rápido. Ficou meio datada, né? Muito datado. Foi exatamente essa impressão que eu tive. Um filme que hoje não funciona mais. Eu acho que tem umas coisas que me incomodam muito nesse filme. Ele até, curiosamente, ele ganhou o Oscar, né, de trilha sonora. Mas eu acho péssimo o uso da trilha sonora, porque assim, aquela combinação daquela trilha, sabe,
este é um momento de tensão. E aí o Gregory Peck desmaia, que aqueles desmaios dele chega uma hora que começa a irritar. Sempre da mesma forma, aquela coisa ele desmaia. O Gregory Peck não era um grande ator, né? Mas aqui ele tá especialmente caprichado nessa interpretação dele. E assim, eu não compro a história, né, de uma psiquiatra, teoricamente uma psiquiatra bem conceituada, né, como a personagem da Ingrid Bergman, que não se apaixona à primeira vista por um impostor que chega lá. Outra coisa, chega alguém para assumir um cargo e ninguém nunca viu essa pessoa, não conhece. Sabe? Muito estranho. A trama é toda furada, é muito furada. O filme envelheceu de uma forma assim, até uma cena famosa desse filme, que envelheceu muito mal, que é aquela famosa cena do final, né, da arma apontada e tal. Aquilo é uma... Pra ela que é uma mão, né, uma mão falsa, de borracha. Né? Hoje, né, se alguém coloca isso no filme, a pessoa assiste hoje, a pessoa dá risada no final. Aquilo não foi... porque as câmeras eram diferentes, né, pra ele fazer aquele não, e a mão, ela vira de uma forma muito antinatural, né? É lógico, é uma mão de borracha virando uma coisa assim, sabe? A pessoa ia dar risada, fala que coisa ridícula. O que eu acho legal, pra não dizer que eu não acho legal, é que tem 3 frames coloridos, né? São tingidos de vermelho, né? Aquilo ficou bacana, porque te dá um susto, A fotografia do filme tem umas coisas legais, né? Até a trilha eu gosto, mas eu concordo com o Sérgio, a trilha é usada de uma forma muito espalhafatosa. Eu gosto da música individualmente. O uso da trilha eu acho péssimo, das piores, eu acho. Você sabe que essa trilha inspirou o Jerry Goldsmith, que é um compositor também, que vai fazer a trilha do Poltergeist, que você deve gostar. Eu li sobre isso também. Então, o Dia que a Terra Parou também, ele usa esse teremin, né, que eles usam no filme, né? Isso foi legal. Eu gosto da trilha, mas realmente ela é usada de forma muito espalhafatosa. Agora eu gosto da cena, acho que do primeiro beijo deles, que você vê praticamente você vê o plano de detalhe do rosto, da parte de cima do rosto, né, os olhos assim, né? E aí ele vai aproximando a câmera da Ingrid Bergman num plano, e aí no outro plano ele faz a mesma coisa com o Gregory Peck. E a sensação que dá é que parece que você está beijando. Você está no meio do beijo ali, porque quando você beija uma pessoa, né, seus olhos praticamente só veem a parte de cima da pessoa, né? Se você beijar de olho aberto, você só vai ver a pessoa do nariz para cima, assim, né? Se estiver muito próximo e tal. Eu achei a cena legal, essa cena... Não sei porque eu lembro dessa coisa. Eu também gosto de quando ele desce com uma navalha na mão, assim, eu acho aquela cena interessante também. Mas, no geral, acho que nós 3 concordamos, então, né? Acho que o filme não... Não acho dos melhores. Acho até dos piorezinhos, honestamente. Eu acho fraquinho. Mesmo a Ingrid Bergman no papel, eu acho ela pouco convincente. Eu eu acho ok, assim, né? Aceitável. Ele eu acho mal também. Eu gosto do Anton Tchekhov, que faz o outro médico, né, que fica aconselhando ela e tal. O professor dela, né, que é o mais velho. Que é até o sobrinho do Tchekhov. O cara concorreu ao Oscar, né? Concorreu ao Oscar de coadjuvante. Ele foi professor de vários atores famosíssimos. Assim. E ele era o sobrinho do Tchekhov, do dramaturgo. Legal. Mas acho que quando falou com a oração é isso aí. Aí sim, vamos pro seguinte, que a gente vai matar o Sérgio agora, que é o Interlúdio, o Notorious de 46. Peraí, vamos já deixar bem claro. O Interlúdio é um filme ruim. Eu acho que é um filme superestimado, porque tem gente, conheço pessoas que acham que é o melhor filme do Hitchcock. Eu acho que tá bem longe. E na minha forma de ver, eu não colocaria nem entre os 10 que eu mais gosto. Tem aquela coisa do gosto pessoal, né? Eu acho que ele é superestimado. Poderia ser um filme melhor, mas está muito longe de ser um filme ruim. Ele é 1000 vezes melhor do que se Quando Fala o Coração, por exemplo, que a gente já falou, né? É um bom filme, mas eu acho que ele é superestimado na filmografia do Hitchcock. Mas é considerado um dos maiores clássicos, né? Eu concordo que eu não acho ele também dos top não, mas eu acho ele muito bom. E tem aí, esse realmente, eu acho que uma das coisas que eu acho que incomoda é esse lance do Cary Grant, tá muito sério no filme, né? Ele tá não só ele, né, Marcelo? Eu acho que, de uma forma geral, não tem aquele cinismo do Hitchcock que a gente está tão acostumado a ver. Em nenhuma parte do filme tem isso. Né? Eu acho... o filme tem poucos pontos de comédia, né? Eu acho que o lance de ser logo depois da Segunda Guerra pesou ali, que era um tema de nazistas parece um filme dirigido com uma mão mais pesada, sabe? Falta um pouco de leveza ali, que a gente, sei lá, aquela marca registrada dele, que por mais tensa que seja a situação, você acabava tendo alguns momentos ali de respiro. Aí não tem, a coisa vai...
Mas isso não, sei lá, isso não me incomoda não, pra ser sincero, assim. Não, também não me incomoda, mas eu acho que a Segunda Guerra pesou ali, porque ele já tinha visto imagens dos campos, né? Ele teve que editar algumas imagens de campos de concentração, acho que pesou ali, para ele fazer um filme mais sério, né? Ele não brinca muito no filme não, praticamente não tem comédia, quase nada, tô até tendo ele é bem dificuldade de se direto, lembrar. né? A história é bem direta, assim, né? E tem aquela tensão entre o Cary Grant e a Ingrid Bergman, que os dois estão obviamente apaixonados, e meio que um não se declara pro outro, né? E ela acha que tem que casar com Claude Rains para conseguir as informações. E ele meio que não se opõe àquilo porque é parte do trabalho dele, né? A missão dela já era, né? A missão dela já era. E ela, a personagem dela, acho que originalmente era para ser tipo uma prostituta. Né? Porque deram uma aliviada no filme, porque provavelmente é Ingrid Bergman, né, e tal. Mas ela é bem vista vulgar, como uma mulher vulgar que, né, que pega homem no meio da festa, né? Eles mencionam uma coisa sobre o passado dela e tal, né? Mas a coisa não é pintada em cores tão negras assim, né? Pelo fato de ser a Ingrid Bergman, naturalmente. Eu acho que tem cenas interessantes, assim, tem a cena quando eles estão no hotel, né, no Rio de Janeiro, lá, você tem uma cena que se passa de dia, que é a cena de romance lá deles, que eles ficam agarrados lá na varanda, lá, ficam se beijando, não sei o quê. Foi o Hitchcock driblando o código, né, que tinha um tempo para você Foi beijar. a famosa cena, você tinha acho que 3 segundos que o código Reis lá, o código censura, deixava... Para ter um beijo seguido, né? Ter um beijo seguido. A Hitchcock meio que quebrava esse beijo em vários beijinhos, né? E eles não se afastavam, né? E a cena continua assim. E depois você tem uma cena no mesmo apartamento, que aí é uma cena que os personagens estão brigando por conta da missão. É aquela coisa do Cary Grant não se declarar e ela meio que está se afastando dele, os dois estão se afastando e ele começa a fazer planos separados dos dois, né? O plano de manhã, que tem muita luz, porque está de manhã e tal, eles estão sempre meio que juntos no enquadramento. Não tem plano e contraplano, né? E a cena depois, quando eles estão se separando, você começa a ter essas coisas, né? Tipo, a fotografia está indicando o que está acontecendo com os personagens, assim como o diálogo também, né? Isso é legal. E tem Fala. O magnífico plano, dos melhores da carreira dele, o plano da chave, com a câmera vindo lá de cima do salão e parando na mão da Ingrid Bergman, segurando a chave, que é para abrir, né, aquela adega e tudo. Lembra o plano do baterista lá, né? Eu acho até melhor que o plano... talvez seja o melhor plano da carreira do Hitchcock, cara. E aquilo ali não deve ter sido fácil de fazer, não, foi dureza, para fazer o foco ali. Os equipamentos da época... Dali eu já vi foto daquilo, né? Mostrando a câmera descendo. Assim. Acho que ele fez o set todo preparado para aquilo ali só. Aquilo é muito alto, né? Para mim é uma das grandes cenas da carreira dele. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que ajuda muito o Interlude para mim, ele tem um suspense muito legal. Todo o lance dessa festa, deles olharem ali o champanhe acabando, e o Claude Rains ficar de olho nela, porque ele acha que ela gosta e gosta mesmo, né? Do Devlin. Eu gosto muito disso aí, assim. E também o lance dele com a mãe dele, que a mãe dele fica encrencando com a Ingrid Bergman desde sempre, e depois ele vê que ele casou mesmo com a agente americana. Eu acho isso bem bacana. Assim, acho que os coadjuvantes ajudam muito esse filme aí, o Claude Rains e essa Leopoldine Constantin. Tem uma cerejinha no bolo aí, né, para nós cariocas, ver o Teatro Municipal, ver a Avenida Rio Branco naquela época, né? Claro que filmado em segunda unidade, eles não vieram ao Brasil, sim, né? Nunca não vieram ao Brasil. Né? Mas é legal ver o plano do Teatro Municipal, pô. E o Rio Antigo, né? O Rio Antigo, é bem legal. Ele tem até os diálogos em português, né? Pois é. Tem o diálogo o lá Cary Grant tenta falar um português horrível. Não dá para entender nada. Não, nada. Você falou no outro podcast, realmente, eu prestei atenção, não dá para entender nada. Esquece. Valeu a intenção, obrigado. Eu não vi com legendas, eu tinha até curiosidade para saber se bem que é em português, né, tipo em tese obrigado, em português. É tipo isso, ele fala isso, né? Nossa, mas é muito ruim, assim, não dá. É péssimo, horrível, né? Nem perto. E no final desse filme, tinha um final previsto que a Alicia morreria no carro, sabia? Eles tem o lance lá que eles fecham a porta, né? O Sebastian fica para ser devorado lá pelos nazistas. E ela morreria em sequência, e acharam que ficava muito dark e tal. Então fica esse final meio aberto. Sabia não. E vamos seguir aí para um filme que foi o último aí, né? O Hitchcock já estava louco para se livrar do Selznick, né? Aí fez para ele o Agonia de Amor, do Paradine Case, em 1947.
que foi um filme que o Selznick, inclusive, escreveu o roteiro, e aí ele se meteu totalmente mesmo, né? O Hitchcock chegou a filmar 3 horas de filme, que foi reduzido para 132 minutos, e depois reduziu um pouquinho mais para um pouco menos de 2 horas, acho que coisa de 114 minutos. E é um filme, assim, eu gosto do Agonia de Amor, não é um filme que eu acho ruim, não. Ele é um pouco... Ele tem uma trama um pouco complicada porque não tem muita redenção, né? Assim, a gente não compra muito nenhum personagem ali, não sei se vocês concordam com isso. Eu gostei do filme, assim, eu revi e gostei do filme, não lembrava nada, absolutamente nada do filme. Achei legal, o filme tem uma coisa que talvez seja recorrente também na carreira do Hitchcock, né? Que ele trabalha muito com essa coisa da psicologia. Ali tem uma coisa de obsessão, né, dos personagens. Quer dizer, o Gregory Peck, ele meio que se torna meio obsessivo com a Lyda Valley, né, a personagem dela, que ele está defendendo no filme, ele é um advogado defendendo ela, supostamente matou o marido, né? Exatamente. E ela, a Lyda Valley, tem uma obsessão com o cara que era empregado deles, o Luiz Jordan, o Luiz Jordan, porque ela se envolveu com ele, teve um caso com ele, e mesmo o cara odiando ela, declarando que odeia ela é uma bruxa, ela não sei o quê, ela tem essa obsessão de defender o cara e tal. E o Luiz Jordan tem a obsessão com o patrão. Então tem um negócio, uma coisa ali, ninguém é correspondido. Um trio ali de obsessivos que não são correspondidos ali. Tem uma coisa legal. E tem a cena do tribunal, né? Que me lembrou muito o Testemunho da Acusação. Não sei se vocês... Não é só você que acha isso, não. O Hitchcock dizia que muita gente confundia. Porque acho que é o mesmo tribunal. Porque é o mesmo tribunal. É a recriação do Old Bailey. Eles recriaram, do Old Bailey. E tem o Charles Lawton. Charles Lawton. Só que ele é juiz, né? E o Hitchcock brincava com isso. Geralmente acham que eu fiz Testemunho de Acusação e Billy Wilder fez o Agonia de Amor. E pra mim isso é muito bom. Porque ele reconhecia que o Testemunho de Acusação é melhor. Né? Cá entre nós, Testemunho de Acusação é bem melhor. É melhor. Muito melhor. Não, eu gosto do Paradise Case, eu não acho um filme ruim, não. Acho ele até classudo, eu gosto dele, que ele tem ótimos atores. Ele é um bom filme, eu não acho um filme ruim, não. Eu acho razoável, mas é como você disse, a gente acaba não se identificando. A trama não é tão interessante, exatamente. Aquela coisa, você não fica tão interessado em descobrir o que aconteceu de fato. Depois de um certo momento, tem aquela coisa meio tanto faz o que aconteceu. Eu acho que ele dá uma arrastada um pouco. Talvez se ele fosse um pouco mais curto e trabalhasse de uma forma mais ágil essa parte. Né? Tem aquela hora que ele vai... contrário, Sérgio. Se fosse um pouco mais longo, porque ele não explica direito esse lance da morte do cara. O próprio Hitchcock não entendia direito como é que morreu lá o... porque talvez assim, isso nunca foi escrito, não foi explicado, né? Não foi explicado direito. Mas e tem uma coisa que você nota de cara, que a mulher teve um envolvimento com o Luiz Jordan lá, o personagem dele, né? E é uma coisa que o filme meio que tenta esconder até o final. O que eu acho que fica óbvio é que ela não é flor que se cheire. Isso você vê de cara. Ela manipula o Gregory Peck. Só quem não vê isso é o Gregory Peck, porque é bem claro, assim. Realmente ele caiu na dela totalmente. E é interessante... Ninguém é pego de surpresa quando descobre que ela realmente tinha assassinado o marido, né? Ninguém é pego de surpresa para falar, nossa, então foi ela mesmo, tal. E se você olha e fala, tá na cara que ela tem culpa no cartório. E se não foi diretamente, pode ter combinado aí com o empregado de assassinarem juntos. É uma história meio confusa, né? Aquela história do quarto, se encontra no corredor, quem tava indo para onde, enfim... Eu acho assim, outra coisa interessante da Lyda Valley, que ela é uma mulher linda, aliás a Anne Todd também né, que é a loura, o Gregory Peck tá bem na fita ali. E a Lyda Valley, ela passa a sensualidade com roupas de prisioneira, assim, roupas bem sóbrias. Ela não tem nenhum momento lascivo no filme assim, mas ela passa essa sensualidade. Mas ela é muito bonita, bem fotografada no filme também. Ela não tem... Foi aquela tipo de fotografia que valorizavam as atrizes, né? Você não tem uma sombra no rosto dela. E ela era linda também, né? E ela era muito bonita, exatamente. E muito elegante, né? E sempre muito bem iluminada, sem sombra, tudo perfeitinho ali. Era muito elegante, muito, muito legal. E o Hitchcock tentou até bastante a Greta Garbo pro papel dela, né? Eu até acho engraçado que o sotaque da Lyda Valley lembra da Greta Garbo em alguns momentos, assim, a voz fica bem parecida. Não sei se tentaram isso, mas... Ficou bem curioso. Agora, o Hitchcock queria o Robert Newton para fazer o papel do Luiz Jordan, que ele queria um cara que fedesse a esterco, assim, que tivesse uma aparência horrível. Ele fala isso exatamente no livro do Truffaut.
E eu acho que isso não ia funcionar, não, honestamente. Eu acho que ia ficar forçado demais, cara. Eu acho que o Luiz Jordan tá bem entregue, assim. Vocês não acham que ficaria muito forçado um cara com uma aparência meio grotesca? Eu acho que sim. Você não ia comprar a ideia, paixão, a obsessão dela por ele. Um cara nojento. Mas é que ele disse que ela seria uma ninfomania. Sim, com certeza. Mas não passa essa ideia que ela era uma ninfomaníaca. Sempre ela teve um caso, provavelmente casada com um cara mais velho, né? Cego, um cara mais velho. Golpe no cara, Isso, e aí ela tem um caso com um cara lá, que era o empregado, tal, que era tudo charmoso e tal. Não passa essa ideia de que ela realmente botava pra quebrar, né? Mas tem uma cena legal também que eu acho do filme, que é quando o Latour entra no tribunal e ela não olha pra ele, mas fica sentindo o cara andando por trás, assim. Tem duas cenas bem parecidas. É essa do Latour entrando e depois ele indo embora, e aí a gente vê pelo lado dele, né? Ele olhando pra ela de costas, assim, porque ela estaria meio que traindo ele ali, né? Contando uma história falsa e tal. Porque ele é um cara honrado, né? E coitado, ele caiu na rede dela porque ela é uma mulher linda dando em cima dele. E ele tinha essa devoção com o patrão, né? Essa obsessão que eu falei. E é um filme de duas metades claras, né? Tem o antes e depois do tribunal. Até eu acho a parte do tribunal interessante. Eu gosto da Agonia de Amor. Geralmente eu gosto mais que a maioria das pessoas. Assim. Geralmente falam mal, né? Falam que é um filme dele que não funciona e tal. Mas eu só não acho perfeito realmente porque essa trama... Ele não tem personagens muito cativantes, né? A gente não consegue torcer muito pra ninguém. E a Todd fica um pouco sofrendo demais, fica um pouco repetitiva aquela parte dela, né? Como a esposa que entende o marido e tudo mais. Aquilo é um pouquinho chatinho, né? Não sei se vocês concordam. Ela foi elogiada. Não, ela atua bem, mas eu acho que fica um pouco tempo demais o filme se debruçando nela. Mas, e vejo também um certo, assim, parece um pouquinho com o corpo que cai desse lance que você falou do homem fascinado por uma mulher, né? Ele perde a noção do dever, né? Assim como o James Stewart se envolve com a mulher quando não deveria só acompanhar ela de longe e tal. Ele se envolve com a cliente dele, né? E não vê o óbvio, né? Que ela é uma mulher culpada, né? Ele defenderia ela melhor se ele entendesse isso. Ela já é um filme razoável, eu diria. Não me agrada muito, não, mas também não é horrível. Já o seguinte, né? Já o seguinte é, pra mim, um filmão. O Peixinho Diabólico, o Rope de 48, que foi o primeiro filme do Hitchcock independente mesmo, né? Já livre do Selznick, com a sua Transatlantic Pictures, que faria 2 filmes, esse e o próximo. E só o primeiro assim, colorido também, né? O primeiro colorido. Não, o Hitchcock, assim, ele chegou né? Soltou todos os bichos dele nesse filme aí, pra fazer um filme experimental só de plano sequência, em tempo real, colorido, que ele não tinha feito filme colorido. Realmente, assim, um inferno, né? Ele se botou numa arapuca, assim. Ele foi muito corajoso, né? Até meio maluco, honestamente. Ele meio que se inspirou parece que uma adaptação que teve da peça pra TV, né? Da TV, da BBC em 39, você vê. Porque o cara parece que queria fazer o filme sempre filmando o baú, né? Que o baú sempre tivesse enquadrado de alguma forma. Aí o cara meio que apelou para essa técnica de fazer plano de sequência, mas é claro que o filme, eu não vi o filme da TV, né? Não, ninguém viu porque não existe mais. Esses filmes eram destruídos mesmo, de propósito. Era acordo com as peças de, vocês exibem e passam 1, 2, 3 vezes e joga fora. Era obrigado até. Não podia preservar, então ninguém viu. Só quem viu na época. Coisa que seria impossível hoje, né? Sempre sobrar uma cópia em algum lugar. Ferrou, Basta um carinha copiar, botar na internet. Foi-se. Acabou, vazava. Mas o Festim Diabólico, assim, eu acho o melhor desses anos 40, até um pouco acima do Rebeca. E eu acho ele perfeitinho, cara. Eu acho ele todo muito bem atuado. Eu acho até, eu ia discutir isso com vocês. O Hitchcock vinha com esse papo de, os atores são gado. Mas se teve uma vez que ele ficou na mão dos atores, foi com esses planos de sequência ali. Ali ele precisava dos caras mandando bem, porque aquilo era enrolado. O cara não podia errar por 10 minutos. E o elenco todo é bom, né? O elenco todo é bom. Eu gosto de todo mundo ali no filme. Pra mim, perfeito. Filme irretocável, cara. Agora, ele seria um filme pior, vocês acham, se não houvesse essa questão dos planos sequência? É o que torna, talvez seja mais famoso até isso do que o próprio filme, né? Fala Festim Diabólico, todo mundo aquela lá em plano sequência, tal, que ele quis fazer. Se tivesse feito de uma forma convencional, seria ainda um grande filme? Eu acho que sim, até porque um dos charmes também do filme é que é outro filme confinado, né? Não só no apartamento. E essa coisa, tem uma coisa velada ali do homossexualismo,
épocas. Que nem é tão velado velada, assim. mas não é tão velado ver, assim, né? fica meio claro, né? Talvez seja mais claro hoje do que na época, né? Do que na época. Mas na época, esse filme foi banido em várias cidades porque o nego percebeu a parada. Porque não tá escondido, né? Uma coisa não tá escondido. Inclusive a cena quando eles matam, logo no início do filme, quando eles matam o cara, reveja essa cena. Tipo, os caras soltam meio que um gemidinho, meio que de orgasmo, depois assim, como se estivessem cansados do ato. Entendeu? Um deles pega o John Doe, pega o cigarro e começa a fumar, né? Que é aquela história de fumar um cigarro depois. Aí ele liga a luz e o Farley Grande ainda tá lá meio assim se recuperando do ato, né? E meio que, não, apaga essa luz, agora não, vamos ficar assim um pouquinho por um tempo. Tem hora que ele fala, isso faz parte do seu charme. Tem umas coisas bem claras. Inclusive parece bem claros, né? Parece que na peça o Arthur Lawrence, que é o cara que acho que escreve o roteiro, né? O Hugh Cronin, ele adapta a peça. E o Arthur Lawrence é o roteirista. Ele escreve o roteiro, ele garante que na peça, no texto original, inclusive o personagem do James Stewart seria o professor que teria tido caso com um dos... Com o John Doe, Eu acho que o filme já meio indica que ele teve alguma coisa ali naquele passado dos três ali, eu acho. Fica meio no ar. A gente já viu o filme várias vezes, né? Dá pra sentir isso, sim. Independente disso, acho o filme muito... Perfeito. É muito bom por conta dessa coisa de tentar ser um filme em tempo real, né? E os planos de sequência. Claro que isso valoriza o filme. Claro que sim. Valorizam demais, né? Esse lance dele cortar o... Na verdade, ele tinha que cortar o filme, né? É uma história já conhecida, mas é bom falar para quem nunca ouviu. Que naquela época você tinha os magazines das câmeras, né? Que é onde vai o filme, efetivamente. Você só conseguia colocar rolo de filme com, no máximo, acho que era 11 minutos, estourando. Tinha um limite, não tinha como passar. Tinha um limite, não tinha como passar daquilo ali. Não é como a gente tem hoje câmera digital, que você manda ver aí no HD, vai filmando e... Até acabar o troço. Se quiser, você filma o dia todo aquilo ali. Mas ele não tinha como fazer isso, então ele tinha que cortar, era um problema técnico. Ele utilizava um artifício de levar a câmera para um lugar onde o corte ficaria escondido, tipo... Ele fazia um movimento de câmera onde a câmera ia para trás das costas de um personagem, por exemplo. Aí você pegava uma tela toda preta, né? Porque você está enquadrando só o terno de alguém que está de costas, um terno escuro, sei lá. Ali ele fazia o corte e você não percebia, né? Se você olhar direito o filme, você consegue perceber os cortes, né? Mas é bem feito. Se você prestar muita atenção, não, é muito bem feito. E o filme tem uns cortes convencionais. Também tem, né? Exatamente. Tem gente Também que acha que ele é todo purista, mas não. Tem um momento, por exemplo, o Farley Granger se irrita quando o John Doe fala que ele estrangulava galinhas, aí tem um corte direto para a cara do James Stewart. Esse é um momento de corte comum. Tem hora que ele o John Doe tá com uma arma na mão que o James Stewart tá quase descobrindo tudo, né? Ali corta. Aquele plano é bem legal, que o James Stewart está recriando a cena, que ele acha o que aconteceu. E a câmera vai acompanhando. E a câmera vai acompanhando só o espaço, né? Só o cenário mostrando o que seria a ação, né? Você, como espectador, meio que imagina o que teria acontecido com ele narrando em off, né? E para nessa mão segurando um revólver dentro do paletó, né? Mas você Isso, entende. E aí corta pro rosto do James Stewart. E eu acho que faz bem, assim, eu sei que estraga um pouco o purismo do plano sequência, mas são momentos legais de você mostrar o rosto da pessoa. Eu acho que isso o Hitchcock se arrependeu um pouco, né? Ele entendeu que foi chita demais, né, cara? Que de vez em quando precisa da edição. Ele gostava, né, dessa experiência que ele fez. Ele não tinha orgulho de ter feito isso. Ele achava que mais ou menos. Ele tentou fazer isso no Under Capricorn lá, sob o signo de Capricórnio. Só que ele desistiu porque o negócio era bem mais complexo. Quando chegar lá... A gente vai falar. Ele não desistiu tanto, não. O filme é cheio de plano de sequência. Cheio de plano de sequência, mas... pro meio do filme, pro final, já não tem mais. Mas e aí, o que vocês acham daquela questão de ter mostrado ou não ter mostrado o assassinato? Eu acho ótimo. Eu sempre me pergunto isso, né? Não, eu gosto de ter mostrado. Se ele tivesse deixado a dúvida se realmente existia um corpo dentro do eu acho que é aquele lance do suspense do Hitchcock. O suspense pra mim é a gente saber que tá ali, que eles podem abrir aquele baú. Tem uma cena que eles estão batendo papo e a Mrs. Wilson ela vai guardar os livros, né? E ela vai tirando os pratos aos poucos e o pessoal não tá prestando atenção. O pessoal não tá prestando atenção, ela tá tirando. Tira a toalha, vai tirando a toalha, os candelabros. O cara salva em cima da hora ali. E depois ela traz uns livros pra botar dentro do coisa. Ela chega a abrir a tampa, né? Chega a começar a abrir e ele segura.
Mas eu acho que aí, esse é um exemplo clássico do suspense ou surpresa, né? Que a gente já falou no Pois outro a gente ia episódio. ficar na dúvida. Será que... Eu ia até querer que ela abrisse, vamos dizer assim. Mas talvez essa cena não existisse dessa forma, se ele não tivesse mostrado, né? Seria diferente. A manipulação da cena seria diferente, seria justamente para você descobrir se isso aconteceu ou não, né? Mas eu gosto como ficou. Vocês preferiam não saber? Não, eu acho que como ficou ótimo. Acho que o Sérgio preferia não saber. Não, é uma coisa que assim, às vezes a gente vê as pessoas discutir, mas mostra, você já sabe que matou o cara, que tá ali, né? Tira talvez esse suspense, essa angústia de você saber, afinal, matou ou não. Mas eu não acho que estraga não, justamente porque, exatamente o que vocês falaram, ele consegue trabalhar, você tá ele tá dando uma festa, você sabe que tem um cadáver ali dentro do baú, debaixo da comida, né? Isso te dá uma sensação, dá uma angústia aquilo, né? E eles fica mórbido. Eles são muito doentes, né? Chama a família do cara, né? Não só isso, chama a família do cara, né? Vai o pai e é uma tia. A namorada, a noiva dele. A noiva. E serve a comida em cima do baú. Lá, e assim, e foi um crime cometido absolutamente pelo simples prazer de matar, né? Não era baseado numa história real. A história de 2 estudantes, né? Tem um filme que é Estranha Compulsão, até com Orson Welles, até uma boa atuação do Orson Welles, que é dessa história e é mais convencional, né? Mas trata disso aí, um bom filme também. Por isso que eu acho, o que eu gosto desse filme é isso, ele funciona em todos os níveis, ele funciona pelos planos de sequência, a trama é muito boa, se fosse um filme normal com essa trama, eu ia gostar também. Eu acho que o filme funciona totalmente, foi o melhor filme dele. O cenário é muito bacana, né? O cenário é muito legal, a fotografia é bonita. Ali, a fotografia, a iluminação, a gente vai percebendo anoitecer, começam aquelas luzes, depois piscar, aquela coisa sutil, aquelas luzes verdes piscando no final, que mostra, já tá anoitecendo, já tá na hora do crepúsculo ali, né? E até a diferença dos dois, o John Dahl tem mais controle da situação, o Farley Granger vai meio pirando, né? Ele vai perdendo o controle, que o Rupert vai fazendo perguntas difíceis, ele vai ficando nervoso, aquilo eu acho que ficou muito legal também. No fim ele praticamente reconhece, né? Agora, o Hitchcock tinha umas coisas um pouco doentias, né? A gente, quando vai ler algumas coisas, que é muito elogiada, por exemplo, o som do filme, na hora que eles abrem a janela no final, que vem aquele som da rua, que sobe, a polícia tá chegando, tal. Eu li em algum lugar que para conseguir captar realmente a sirene chegando, ele contratou uma ambulância de verdade, fez gravar o som da ambulância indo embora. É uma coisa que nem pensar, o cara normal não faz isso. Pegaria a ambulância de um outro filme, né? Claro, né? Achando que ele precisa fazer aquilo numa ambulância, porque senão o som não vai ficar. Alguém sugeriu, é uma coisa, né? Eu acho que o Hitchcock, que faltou, assim, eu agradeço ele não ter tido esse pragmatismo, porque ele fez o Festim Diabólico do jeito que é, e muito obrigado. Mas eu acho que ele foi meio maluco, assim. Mas eu conheço ele gastou muito lá ali. Ele podia ter feito um filme mais convencional. Podia ter feito esses filmes que ele cansou de fazer, o Inocente querendo fugir, né? Querendo mostrar que não é culpado. Eu acho que ele ganharia mais dinheiro, né? Ele acabou que ele quebrou a Transatlântica, porque ele fez 2 filmes muito experimentais, né? Mas bom pra gente que bom pra gente. Ficou com esse filme. Bom, esse tá entre os melhores dessa pra mim dos anos 40, sem dúvida. Pra mim tá. Junto com o Sombra de uma Dúvida. Com certeza. Do Rebeca, talvez. Do Rebeca. Seria essa tríade aí pra mim. Esses são os 3 melhores. Se a gente for pegar 3 dos anos 40, acho que são esses 3. Acho que concordamos nisso, né? Talvez não. Concordamos nisso. E pra mim ele é o primeiro. Pra mim ele é o melhor dos anos 40. E aí eu fico na dúvida se eu talvez colocaria o Rebeca um pouquinho à frente. Não muito, mas acho que um pouquinho à frente eu gosto mais do... E você, Fred, qual que você escolheria? Eu colocaria o Festim Diabólico, Sombra de uma Dúvida e depois a Rebeca. Você gosta mais? Não, Sombra de uma Dúvida acho que eu colocaria em terceiro. Eu colocaria em terceiro também. Mas são os 3, né? Acho que a gente certamente não é o próximo. Não é o próximo. Mas eu não acho tão ruim também, não. Mas não é todo ruim também, não. Sob o signo de Capricórnio, Under Capricorn de 49, esse título brasileiro ridículo, porque o Capricórnio, pelo amor de Deus, é o trópico de Capricórnio. Não é o signo, putz. Botaram um astrólogo aí pra fazer isso, né? E foi o último filme da Transatlantic Pictures, claro, que o Hitchcock quebrou, né? Ele fez um filme praticamente também todos de planos de sequência. Não são planos tão longos quanto o do Festim Diabólico, mas são bem longos. E são planos, às vezes, você vai pro segundo andar, volta pro primeiro. Assim, são planos complexos, porque ele teve que abrir o set, a câmera para passar. A gente não falou isso do Festim Diabólico, né? Que tinha parede que saía, tinha cabo espalhado. Às vezes os atores pisavam nos cabos que estavam no meio do... Teve história que o ator deixou cair, num plano que valeu, que tá no filme, que o ator deixou o copo, crente que tinha uma mesa, não tinha, e viu um cara mergulhou no chão para pegar o copo, cair no chão. Você vê que loucura, né, cara?
E o parece que tem uma cena até que aparece um eletricista, um técnico, né? Não, mas aí ele cortou, ele perdeu. Pois é, ele teve que filmar, perdeu o rolo, né? Perdeu tudo por causa de um cara. Esse filme é um detalhe técnico que eu sempre gosto de falar, né? Que parece que foi o primeiro filme onde eles utilizaram uma grua, né? Que conseguia andar independente do trilho, né? Você não precisava do trilho. Por isso que você vê aqueles planos, tem aquele plano onde os caras vão chegando na casa dele, ele tá dando tipo uma reunião, né? E as mulheres dos caras não vêm, todo mundo tem uma desculpa, você lembra disso? Não, mas aí eu acho que é guindaste, imagino que tenha sido. Não, é uma grua, tem a foto, eu vou postar ali. É uma grua enorme, que é tipo um guindaste, um braço, só que ele fica tipo numa base, não num trilho, é uma base com 4 pneus, como se fosse um carrinho enorme. Sei. Não, é uma cena elaboradíssima. Elaboradíssima, até chegar na... É a cena que introduz a Ingrid Bergman. Pois é, né, tem todo o bate-papo dos caras até chegar nos pés dela. E ele vai entrando nos ambientes, né? Vai entrando numa sala, passa para outra, passa por um corredor lá. Quer dizer, o cenário vai abrindo, né? Loucura, você não percebe isso. É uma loucura. E outra coisa também, ele fez um dramalhão de época, ainda porque... De época, né? Acho que esse é o problema do filme. Faltou chegar alguém Hitchcock, pelo amor de Deus, meu filho, faz um filme de suspense, você vai quebrar. A impressão que me dá é isso, faltou amigo ali pro Hitchcock. Tipo, Hitchcock, faz um arroz com feijão, cara. A Transatlântica já tá... Esse filme não necessariamente precisaria ser de época, né? Você pensar no roteiro... Ele reconhece que o erro dele foi que ele confiou que a Ingrid Bergman bastava para conseguir uma boa bilheteria, né? Que ela estava bombando na época e tal. Ele realmente deixou isso subir a cabeça dele e tal. Mas realmente, ele podia ter feito um filme mais básico e não um dramalhão de época, que não é a seara dele. Eu não acho que o Hitchcock era muito eclético, assim. Eu acho que ele era muito bom naquilo, no arroz com feijão do suspense dele. Aí ele era excelente, mas... A impressão que eu tenho vendo esse filme é que dá a impressão que ele não é um filme do Hitchcock. Não parece muito mesmo, não. Se você não soubesse, assistisse, você fala, são daqueles filmes antigos, tal. Mas assim, não, embora tenham muitos elementos que ele repete, né? A gente já falou a questão da governanta cruel e tal, a Ingrid Bergman sendo envenenada lentamente, aquela coisa, né? Temas que já apareceram em outros filmes. Não sei, tem muitos diálogos, tem cenas paradas, muito falado, conversa, né? Isso que eu acho interessante, assim, sobre o signo de Capricórnio, ele tem gente que adora ele, porque ele depende de quem o assiste. Quem é muito focado em ver planos interessantes e tal, o filme é uma festa, ele tem planos incríveis ali. A Carrier do Cinema lá elegeu o filme em 58 como os 10 melhores filmes de todos os tempos. Feitos até então, de todos os tempos. Exageraço. Né? Mas eu entendo, porque quem ama planos mais do que a trama e tal, que não está interessado nisso, vai achar esse filme interessantíssimo, que realmente ele tem planos ali de babá. Mas eu acho que o que afunda é que a trama não é muito boa, os personagens não são interessantes, o Charles Adair é um Zé Mané, o Joseph Cotten é todo amargurado, a Ingrid Bergman é uma bêbada, toda perdida, né? E a Millie, que até acha melhor, mas... ela também é toda ressentida e faz muitas intrigas. Não tem alguém para se torcer ali. É um dramalhãozão, fica muito falado, né? Apesar de ser um filme visual, ele é muito falação mesmo. Então, eu acho que ele é um tapa de luva de pelica aí na cara de quem adora dizer que o roteiro é o de menos, o que importa é o diretor, é a composição dos planos. Eu acho que aqui ele entrega que não. A trama importa sim, senhor. Importa sim, né? Apesar da fotografia do Jack Cardiff. Que é excelente, é linda a fotografia. Né? Não, em termos nesse sentido, o filme é um luxo. Realmente assim, tem uns planos ali, caramba, esse plano que você falou, que termina nos pés da Ingrid Bergman, cara, é pra você ver de novo, assim, que isso. Você tem um documentário sobre a vida do Jack Cardiff, né? Que é bem interessante, que ele fala como claro, pra ele foi um super desafio, né? Agora, o Michael Wilden nesse filme eu acho um desastre, né? Eu acho ele péssimo, cara. Nossa, ele só fica com aquele sorrisinho dele, levantando a sobrancelha. Você fala do John Fontaine, eu acho ele 1000 vezes pior. Ele é um cara, né, meio canastra mesmo. Ele é canastraço, nossa. Ele é tipo um Cary Grant, ele não... Pelo amor de Deus, né? Não vou matar. Não, digo, é tipo o personagem do Cary Grant no Suspeita. Que é um cara meio, né, que tá ali meio que, pô... ele é um 7-1zão. Aproveitador, meio um 7-1, meio o cara tá ali pra tentar fazer a fortuna dele, né, ali na terra colonizada, né, e tal. Ele faz uma coadjuvante no Pavão dos Bastidores, que é o filme seguinte que a gente vai tratar à frente, porque já é de outro período. E aí tudo bem, ele é coadjuvante, não tem problema não.
Mas para segurar um filme, esse cara não tem tarimba pra isso não. Acho que ele foi muito mal escolhido. Agora, ele casou com a Millie, né? Na vida real, 15 anos depois, ele casou com a Margaret Leighton. E é nesse filme que a Ingrid Bergman começa o romance dela, né? Com o o Rossellini. Roberto E deu Rossellini, um né? bafafá total, né? Porque ela largou os Estados Unidos. Foi muito mal falada pra ela ali. E que mais? Como curiosidade, o Edmond O'Brien, né? Que é um ator razoavelmente famoso aqui pelos cinéfilos, ele era o narrador do início do filme, sabia disso? Quando ele nem era muito conhecido, né? Ele que faz a narração ali no início. Mas, assim, até quando a gente falou do Rebecca, acho que eu cheguei a citar que a Margaret Leighton, pra mim, lembra a Millie, lembra muito a Miss Danvers do filme. Lembra é impossível não lembrar dela, né? Eu acho que... Aliás... Fala. Uma coisa, voltando, você falou de Rebecca, né? Voltando, uma coisa que eu tinha reparado e não cheguei a comentar quando a gente falou de Rebecca, como o início do filme e o final, o primeiro plano e o último plano do Rebecca, como lembra o Cidadão Kane. Vocês não repararam nisso, não? De começar na casa, né? E vai entrando Começa pela entrando, casa. você chega na casa, né? Como você chega no Xanadu lá, no Cidadão Kane. E o último plano do Rebecca é o travesseiro com R queimando na cama. Me lembrou direto Rosebud. O Rosebud, que também é com R, queimando dentro da fornalha, que é o último plano do Cidadão Kane. O último plano do Cidadão Kane é a casa, né? Ele começa e termina com a casa de longe. Assim. Com a casa, mas Então, um dos últimos planos é o Rosebud. Isso eu não tinha tocado, É verdade. E foi um filme feito antes do Cidadão Kane. Né? Ou mais ou menos no mesmo período ali. Um ano antes. Mas o Cidadão Kane devia estar sendo produzido. Já. Não acho que foi plágio, mas é parecido. Também acho não, mas é curioso. Mas é isso aí, né? Isso aí. Então no próximo programa, a gente vai fazer o Hitchcock já nos anos 50, né? Que é a maior fase do Hitchcock tranquilo. Aí eu acho que ele foi o maior diretor do mundo aí, com sobras, porque ele fez vários dos maiores clássicos dele. Esse programa dos anos 50 aí vai ser recheado. Mas é isso aí, né? Vamos ficando por aqui. Valeu aí, Marcelo, participação. Muito obrigado, abraço a todo mundo. Valeu, Sérgio, até a próxima. Valeu, grande abraço. Um abraço, galera.